E aí, membresia? Membresia. Agora é fechado, Só agora diácono. é nós. Agora é Só nós, diácono tio. sabe essa palavra aí, membresia. Assim, ó, o Vinícius E Diniz... aqui é só 5% de dízimo. Você tem desconto de 50%. Ganha emoji, mano. É brincadeira, tá? Vinícius Dízimo é Diniz... 10% mesmo. Não vai ter desconto, não. Vinícius Diniz mandou aqui pra gente. Dentre os países que você foi, qual você achou mais difícil pra evangelizar? Eu tô achando que é a Inglaterra, depois que Cara, você falou que... Eu acho que a Europa é o lugar mais sinistro. A Europa é muito complicada, cara. A Europa é muito complicada. Foi mas pros assim, festivais já. festival é maravilhoso, mano. Festival é o melhor lugar do mundo a se pregar. O primeiro vídeo que eu vi seu foi, acho que do Woodstock. Cara, o festival é o melhor lugar do mundo pra pregar. Eu tenho pra mim que a eternidade é um festival eterno. Assim. Tá ligado? Tá. Galera, tem uma banda tocando ali, morada Mas ali. até que ó. ponto? Mas até que ponto? Você tá ali evangelizando o cara e a banda que você curte pra caramba tá tocando. Ah, dependendo da banda, não dá pra perder. Tem hora pra tudo, o Salomão falou. Muito boa. Ô, senhor. Dependendo da banda, nem o cara vai querer conversar com você, velho. Você vai cortar a vibe dele no meio da banda do cara. Não, então tem uns momentos que todo mundo conversa. Tem que ser nessa hora. Isso é Mas eu acho que a eternidade. A Europa é o lugar mais difícil. A Europa em geral. Mano, eu acho que Inglaterra é um lugar pesadão. França também. A Europa é bem complicada. Alguma história bem peculiar, assim, que já aconteceu, sei lá, deu mico, deu ruim, deu treta. Foi cara, preso. já me mandaram calar a boca, já mostraram do meio, já cuspiram. Nossa. Já te chamaram de corintiano. Corintiano. Você é mesmo, né? Eu sou, graças a Deus. Nossa. Graças a Deus. Mas tipo, sai daqui. Graças. Tipo, humilhação. E ao mesmo tempo já rolou umas paradas que você nunca espera, assim, sabe? Você choca muito as pessoas na Europa só de você ter uma Bíblia. Você lê a Bíblia. Quando eu quero, tipo, mostrar... Eu levo alguém lá em Londres, lá e falo, mano, vem cá, se liga como é a parada. Eu levo o cara numa livraria e peço uma Bíblia. Só pro cara ver a resposta do vendedor. Tipo, Bíblia? Você quer Bíblia? Quem quer Bíblia? Tipo, o cara fica chocado de um jovem querer Bíblia, tá ligado? Mas uma vez eu lembro que eu fui num pub com uma Bíblia. Coloquei a Bíblia no pub, em cima da mesa lá, fiquei conversando e um cara ficava olhando pra Bíblia e pra minha cara, pra Bíblia e pra minha cara. Ele chegou pra mim e falou, cara, por que você trouxe uma Bíblia pro pub? Eu falei, mano, você acredita? Você conhece a Bíblia? Ele falou, eu conheço, você acredita? Aí, velho, ele falou assim, isso me encorajou muito na Europa. Ele falou assim, eu não acreditava não, mas minha mãe via me enchendo o saco pra ir numa tal de uma reunião de oração que eles faziam no Starbucks. Se liga. O cara contou a história dele, ele falava 6 idiomas, trabalhava na embaixada, era um cara assim. E eu fui. Cheguei lá, mano, os caras fizeram uma roda assim, começaram a orar por mim, de repente eu comecei a sentir um calor ao meu redor, e de repente eu comecei a falar uma língua que eu não sabia, o cara. Cara... Ele falou, cara, eu não sabia, igual que eu falo 6 línguas, eu não entendia nada do que eu tava falando. Hoje eu acredito, mas eu quero saber por que você trouxe uma Bíblia aqui pra cá. E o cara começou a falar, eu não conheço ninguém que crê, velho. É muito estranho ver alguém, um jovem que tem uma Bíblia, o cara ficou chocado, velho. Animal. Então assim, eu acho que o que precisa muito é você, uma coisa que choca muito na Europa, eu sempre que eu vou almoçar, tal assim, eu oro, dou a mão e oro, sabe? Para as pessoas verem, você crê, tem fé, sabe? Umas coisas pequenas, mano, mas que mostram, assim, é um marco, assim, tipo, mano, eu creio em Deus ainda. Nesse mundo tão louco, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. O sentimento é que você tá, tipo, nadando sozinho, parece que você... Não, mano, tem muita gente lá, mas é pouco. Por exemplo, a Inglaterra, 1% da nação frequenta igreja. 1%. Então é uma realidade. Não, pra você encontrar alguém pro brasileiro, na rua... talvez não, porque o brasileiro ele tá lá, tem uma igreja brasileira e tal, mas você vai falar com um jovem ali, por exemplo, o cara vai falar, já tipo assim, Jesus, Maria era uma prostituta que mentiu bem, tá ligado? Isso é uma mentira, filho. Jesus é um verdadeiro filho da... Os caras falam assim, velho. Caramba. Meu Deus, é pesado. Tipo, a primeira vez que alguém riu da minha cara foi um francês, que eu falei, Jesus começou a rir, falou, tinha que ter apanhado mais. Eu falei, caramba, mano, eu nunca ouvi isso na vida. O cara, tinha que apanhar mais esse Jesus, que idiota, não sei o quê, xingando. Nossa. Tá ligado? Então é uma realidade que você fala, mano... Difícil. Hoje eu acho que na internet brasileira você já sente mais isso. Eu não sei se foi um vídeo teu em algum negócio na rua. Eu não sei se foi você evangelizando um satanista, assim, todo... Não, foi o Todd White. Foi o Todd White. No Brasil, não foi? Foi no Brasil. Uau. Foi. Loucura. Uau, que louco. Cara, tem mais um coleguinha aqui, um amiguinho do nosso família Hub. O João Vitor mandou aqui pra gente, sem ser Jesus,
qual pessoa da Bíblia mais chama a sua atenção? Por que essa pessoa chamou a sua atenção e o que influenciou na sua vida? Né, mano? Paulo. É difícil alguém não falar Paulo, é uma figura Paulo muito porque, forte. Cara, né? Paulo é a pessoa mais influente. Depois, claro que só por conta de Cristo ele é influente, mas Sim. foram as cartas dele que moldaram o nosso mundo, né, meu? Com certeza. O mundo ocidental só é o que é pelas cartas de Paulo, cara. Então não tem como. O cara é o apóstolo para os gentios, o cara é o que se fez de tudo para com todos, o cara é o que considera tudo como merda para que de alguma forma ele ganhe Cristo. Tem membro, pode falar essa palavra pesada. Tipo, mano, é o cara que para morrer fala isso aí, eu combati o bom combate. Pô, tudo que molda a nossa fé foi o cara que falou, velho. Então não tem, para mim é... Que pergunta você faria pra Paulo na hora que você chegar no céu? Fala, mano, Deixa eu falar. tem uma. Perguntar nada, tio. Vou ficar só... Qual era o seu sem espinho? palavras. Ô, parça, qual era o seu espinho na carne? Nossa, quem que não quer? Sério, eu acho que eu só ia querer, Quem que não tipo, quer? conta as histórias que a gente não sabe, sabe? Conta uma parada que vai não tá ter na um tempo, Bíblia. né, pra poder conversar. Fala, mano, tem umas paradas que não tá na Bíblia. Por que não tá na Bíblia? Qual era? O que você tava sentindo? Eu acho que é umas coisas assim. Legal. Pode crer. Mas eu não... cara, eu acho que... Eu não sou um cara que fantasio muito além do que tá escrito, sabe? Acho que eu me apego muito ali. Eu acho que essa é uma parada que... Eu ia querer fazer uns podcasts lá. Não, ia ser muito legal. Ia ser muito Tem uma legal. galera. Não, sem dúvida. Mas assim, eu acho que... E eu ia jogar também muito pra trás, assim, cara. Várias do Velho Testamento, assim, eu quero assistir. Falar com os caras. Não, eu quero assistir o passa, filme. eu quero assim. ver. Quero Não, se põe pra rolar nós, eu uma quero... película, E eu quero Pô, cara, os ver Valentes de Davi, mano. 2D Mano, e 3D. Tipo, só nós e todo mundo. O mundo espiritual junto, entendeu? Eu quero ver o que tava acontecendo ao mesmo tempo. 3D, mas muito bom. tipo, Cara, imagina o filme ali real mesmo dos Valentes de Davi ali. não, Os caras, pesadão. Os caras eram um monstro, cara matou velho. 1000 caras. Não, é 1000 absurdo. caras com a ponta da lança. Tipo assim, Davi só fez assim, nossa, que sede, hein? Imagina a água daquele rio cara vai lá. buscar. Mano, os caras 3, vai sei lá, invade o território inimigo, dá um regaço, traz a água pro cara e o cara... Cara, entrega em adoração a Deus, assim, a água, assim, que os caras... Tipo assim, mano... Acabei de matar 1000 caras, vou matar mais um. É. Não, mas eu falo dessa parada de fantasiar, é porque assim, a gente vive um tempo, mano, que a gente tem que cravar o nosso coração Você na fala de Bíblia. romantizar, né? Você tem que cravar o coração na Bíblia e falar isso é suficiente, entendeu? É nisso que eu acredito nessa palavra, essa é a palavra de Deus, porque, cara, a gente vive num tempo que a Bíblia não tem mais importância para ninguém, e tem que ser cravado, então é o suficiente que tá ali, é a verdade da minha vida o que tá escrito ali, sabe? E não preciso ir para um outro lado, ela é o suficiente para aquilo que eu creio, sabe? Eu acho que a gente precisa disso nesse tempo, parar de... Às vezes, mano, os caras querem traduzir Jesus por eles mesmos, né? Então, assim, teve Jesus, aí os caras que andaram com ele, escreveram sobre ele, e os caras que andaram com ele escreveram o que é a vida cristã. Aí o cara não andou com Jesus, não andou com os caras e quer traduzir Jesus que ele leu sobre os caras. Entendeu? Então, assim, não é esse Jesus que eu conheço. Então, eu quero interpretar o Jesus, eu quero criar um Jesus na minha cabeça. Tipo, não, cara, tá ali o Jesus que eles falaram e eles fizeram o que eles viram Jesus fazendo. Então, Exato. tem por que além disso, tipo, concordo, não concordo. Porque eu já brisei muito nisso. Louco. Tem mais uma pergunta de um membro Tem aqui, mais só pra uma? gente fechar. Então, fechar. A gente fecha aqui agora. Felipe Faria. O quão importante é ou foi o discipulado na sua caminhada? Tá aqui, @overbo.pt, literatura cristã em Portugal. Creio que seja a loja dele. Fala, man. Cara, eu acho que eu citei muito aqui meu pai, né? Dário Martini foi o cara que me abraçou e me ensinou tudo que eu sei. E outros caras, mas eu acho que o grande... O que ficou muito claro na vida do meu pai é que ele nunca me discipulou para ele, sabe? Ele sempre me levou ao discipulado de Cristo, entendeu? É seguir a Cristo, não seguir a ele. Então eu consigo trabalhar muito bem com meu pai, porque, mano, ele compra minhas viagens, eu compro as viagens dele, a gente trabalha junto. Porque assim, não é um discipulado, não é o meu discípulo, é discípulo de Cristo, entendeu? Eu sou aquele cara que eu te ensino a seguir a Jesus.
Eu acho que essa é a grande diferença. E às vezes as pessoas se machucam tanto porque tentam criar discípulos próprios. Sabe, o cara tem que ser igual a mim. E o cara é diferente de você, mano. E o cara ele vai descobrir coisas que não estavam em você. E você vai se machucar porque ele não te segue mais. Mas nunca deveria te seguir. Deveria sempre seguir a Cristo. Entendeu? Então eu acho que o discipulado real é aquele que te leva a seguir Jesus. E é o discipulado saudável tanto para quem discipula, né? Porque tá levando o cara a seguir Jesus, e para quem é discipulado. Porque, cara, nós somos os cães pastores que levam as ovelhas pro bom pastor, que é Cristo. Então, assim, não tem como você aprender nada se alguém não te ensinar. Tipo, você não tem que inventar a roda. A roda tá aí, você só tem que fazer ela rodar. Uma coisa que eu aprendi um dia sobre discipulado, que foi bem legal, e até porque eu tive a maturidade de um dia olhar e falar, cara, tem promessa sobre um ministério relevante, sobre uma vida relevante, então tem que ser alguém relevante para discipular e cuidar da minha vida e tal. E, cara, e aí um dia eu aprendi algo assim, quem discipulou Adão foi Deus. Deu certo? Não. Quem discipulou Judas foi Jesus. Deu certo? Não. Porque nunca teve a ver com a posição e quem era o discipulador, mas sempre teve a ver com a resposta de discípulo. Sim, sem sempre dúvida. teve a ver o quanto você teve disposto a responder e em também se permitir se tornar parecido com esse Cristo. Então, um discipulado que te aponta para ele, te tira e te sabota a sua natureza própria para se tornar como ele. É tudo sobre isso, né, velho? É tudo sobre você. Inclusive, vai lá... Arrasta pra cima. É tudo É mãos sobre amarradas, você. seguindo a Cristo e já É é isso. Agora para você que é membro desse canal, vamos responder agora a pergunta de vocês. Manda aí, Ivona. Estamos aqui, meus amiguinhos do clube do... Eu ia falar clube do Morada, né? Tá certo, tá tudo certo. É horário, Clube do gente. Mickey? Escritório. Clube do Mickey? É, Clube do Mickey. clube do Hub. Bolinha tá aparecendo aqui. Dos bolinhas. O Douglas _. Salve, Juninho. Salve, galera do Hub. Juninho, tem sido difícil para se adaptar com os estilos musicais do meio gospel? Falo isso por conta de você ter vindo de um estilo totalmente diferente dos de hoje. Você tem tocado o que toca hoje? E aí? Rapaz, eu sei que eu sou um cara, nesse ponto, meio fora da curva, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em adaptações. Eu gosto muito de novidades, assim. Tudo que tá rolando de novo, eu não sou muito aqueles caras nostálgicos, sabe como é que é? Purista, nossa, né? Nossa, o rock dos anos 70 que é o rock. Aí chega nos 80, não, o rock... 90 é sempre uma década atrás, né? O dos 80 que era legal. Não, eu gosto de tudo, cara, eu gosto. Então, é muito comum o pessoal perguntar assim, cara, você gosta de worship? Também gosto. Também Você gosto. toca na igreja? Você Toco. toca no louvor? Não sempre, mas quando eu tenho que tocar, eu toco. Quando eu ministro nas igrejas, 99% é worship. Entendeu? Que, na verdade, gente, vamos combinar. Adoração, worship, cara, são vários nomes que a gente vai dando, tipo música evangélica, depois virou música gospel, depois... No fundo, a essência é a mesma, cara. Você entendeu? Então, pra mim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Inclusive, eu gosto. Eu gravei uma música, bem que eu fiz uma versão um pouquinho pesadinha. Eu fiz uma versão de Ousado Amor. Eu vi. Você ouviu a versão de Ousado Amor? Eu ouvi. Botei um solo de guitarra no final e tome. E botei um rock and roll nela. Mas, mas quando eu toco na igreja, eu faço a versão quadradinha, clássica, cara. Então eu não tenho nenhum problema em me adaptar. Pelo contrário, Legal. eu gosto de novidades. Se aparecer um negócio, por exemplo, você quer ver uma brincadeira, uma informação interessante? Eu gosto muito de misturar elementos eletrônicos, cara. Sempre gostei. Ixi, a alegria vai ficar felizaço agora. Ai, que mas ó, se você felicidade. prestar menina, atenção, olha o sorriso. vou mostrar um pouco da nossa história. A música Novos Céus tem um Cara, eu fiz aquilo ali numa DR5 da Boss, velho. Na pedaleira? Não, num sequencerzinho da Boss, velho. Aí o Paulo Anhé falou, manda, deixa aqui que eu vou botar uma queixada. Você entendeu? Colocou umas conguinhas junto lá. Uma queixada. Vai indo. Então, o que acontece? Cara, mas a ideia, no começo, era assim... cara, a gente vai gravar acústico? Não, mano, deixa meio
Deixa do jeito que tá aí, velho. Legal. Você entendeu? O tempo tem um groove eletrônico. Sim. Entende? Então a gente sempre teve essa cabeça do tipo, cara, novidade, não tem problema nenhum. Não fere a nossa essência. Legal. Muito bom isso. Que louco. Tem mais uma alguma? perguntinha aqui, ó. @aaronvalim. O que você acha que mudou na igreja hoje? Uma coisa boa e uma coisa ruim? Cara, a igreja, ela continua sendo o mesmo que era antes. O que a gente vai mudando são, vamos pensar assim, as roupagens, tá? Mas a igreja continua sendo igreja. E os problemas, as virtudes e os problemas também continuam sendo os mesmos. Qual é a bênção? Deus continua sendo o mesmo, cara. A graça dele, as misericórdias que se renovam a cada manhã. E o que continua dando problema? O homem e a falta de temor de Deus. Entendeu? Porque a grande verdade é que hoje as pessoas, elas, eu diria que tem um lado bom e um lado ruim dessa conexão instantânea que a gente tem, internet e tal. Cara, hoje a gente tem acesso a tudo, né? A gente tem acesso ao ministério X, Y, palavra X, palavra Y. Mas qual que é o lado ruim? O lado ruim é que se o homem não quebrar o coração dele, vai continuar sendo duro do mesmo jeito. Aí ele vai ouvir o pastor, o apóstolo, o profeta, mano, não vai mudar nada, cara. O cara continua do mesmo jeito. Então, o que eu acho hoje bom, de verdade? Mano, a quantidade de informação boa que a gente tem hoje, por causa da internet, por causa desse caminho que a gente tem aqui, pra mim é formidável, cara. Formidável. Eu não sei vocês, mas eu acho incrível. Eu quero ouvir uma pregação. Antigamente, tinha que esperar o domingo. Ixi. Ou o culto de quarta-feira. Comprar uma fitinha. Cara, ou comprar uma fitinha. Hoje, se eu quiser ouvir uma atrás da outra, cara, gente boa, estudos, cara, tá aqui tudo na mão, na mão. Qual que é o lado ruim? Às vezes é a nossa falta de amor, cara, pra com Deus, velho. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente quer ouvir. A gente quer a melhor parte, a gente quer ser Maria que ajoelha nos pés de Jesus e ouve. Mas muitas vezes hoje, qual é o lado ruim? A gente tá sendo Marta demais, velho. Tudo muito louco, a gente fica louco e a gente perde a melhor parte. Legal. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Tenho várias. A gente quer cantar. O que você aprendeu? Pra onde você foi levado? Me falta aí com esse hiato, esse tempo de sabático, de descanso. Que lição que tira? Que lição que você tem tirado desse tempo, assim? O quanto isso te fez bem pra que áreas, assim? Mano, olha, primeira coisa que eu mudei um pouco a minha cabeça é o seguinte, eu sempre dizia, eu tinha um discurso que era, não importa apenas a quantidade de tempo, e sim a qualidade de tempo. Mas hoje eu não penso mais assim. Eu acho que a qualidade e a quantidade são as duas coisas. Porque quando a gente tem quantidade, oportunidades de aperfeiçoamento dessa qualidade aumentam. É uma questão até de probabilidade, sabe? Você convive pouco, por mais que você tenha uma qualidade, você não tem nem tempo de aprofundar tantas coisas. E isso para mim foi fundamental. Eu tive qualidade sempre tive, graças a Deus, com a minha família. Mas hoje eu tenho qualidade e quantidade. Legal. Então eu passo tempo com eles. Segunda coisa que foi muito bom para mim, assim, a minha visão de reino, de ministério, ela ampliou mais ainda. Porque, por mais que eu soubesse, aquele negócio que você sabe na teoria, mas quando você começa a viver na prática, muitas vezes eu encaixotava a ação de Deus, assim, só tipo assim, ao G3. Tipo assim, Deus vai me usar ali dentro do G3. E, cara, eu tenho visto que Deus, ele usa o quê? Eu já sabia disso, óbvio que eu já sabia. Eu brinco que são os brilhantes flashes do óbvio. A gente sabe. Mas quando a gente começa a desfrutar de experiências com Deus, e Deus começa a fazer coisas, você vê que ele é soberano sobre tudo. Então, quando eu me coloco na mão dele, cara, nem que você esteja no mercado, velho, Deus vai te usar. Você está na escola, Deus vai te usar. Você está num palco para 1 milhão de pessoas, Deus vai te usar.
Então, muitas vezes, para mim, aconteceu um negócio muito interessante. Quando eu estava no palco, eu ligava aquela chave. Senhor, o que o senhor quer fazer lá? O que o senhor quer fazer? Quando eu estava fora, não que eu não tivesse essa chave ligada, mas muitas vezes eu falava assim, não, mais ou menos assim, tipo, agora eu estou descansando. Ali eu cumpri meu papel ali, agora eu estou descansando. Entendeu? E agora eu estou atento o tempo inteiro. O que o senhor quer fazer? O que o senhor quer falar? Sabe por quê, cara? Não tem nada, eu sempre falo isso. Não tem alguma coisa melhor quando você está precisando ouvir alguma coisa de Deus, cara. Quando você está precisando de um alento do Espírito Santo e Deus usa uma pessoa, uma situação para falar com você, tem coisa melhor? Só que, pois é, Deus usa as pessoas que estão disponíveis. São as pessoas que estão atentas. Talvez Ananias, se Deus falasse, ô Ananias, vai lá e procura Saulo, que agora é Paulo. Hein? O cara não está nem prestando atenção, o cara está no Instagram. Talvez Paulo não fosse Paulo. Imagina, ele cruzando, cego na esquina, um judeu. Aquele ali não é o assassino? Obrigado, Deus. Chegou a vingança. Você entendeu? Às vezes um cara atento, ligado em Deus. Deus fala com o cara vai lá e obedece. Então eu tenho muito hoje essa sensação. Senhor, eu quero estar full time ligado, conexão direta contigo. Não é só em cima de um palco, é o tempo inteiro. É na minha casa, é fora da minha casa, é na escola, em qualquer lugar. O teu reino, eu tenho que estar anunciando o teu reino em todo o tempo. Uau. E a última? Vai daí ou vai daqui? Porque eu tenho. Então, Aqui já foi. Mano, essa é uma pergunta que eu sempre fiz uma brincadeira da parte aqui. Você imagina se tua família tivesse morta por Paulo? Ele virasse a esquina cego, velho. E você cristão mesmo, cristão já. Olhasse pra ele. Você não ia agradecer a Deus e ia dar um fim no homem? Fala, você não ia. Olha, eu vou te falar, hein? Pensando pela O cultura óbvio da humanidade. não, e pela própria A cultura judaica. do olho por olho. Isso. Imagina. E tanto tempo Deus investiu em Paulo. Cara, o dia que eu enxerguei isso, velho, me deu um senso de responsabilidade. Que eu falei, Senhor, eu não posso perder tempo. Eu não posso cometer erros. Erros são fatais. Essa é a expressão que eu guardo para mim mesmo. Erros, ausências, negligências são fatais. Uhum. Era isso. Assim, eu até tinha mais duas, mas era bem relacionada a essa questão, assim. Talvez ela toque bem o âmbito pessoal, assim. Essa pandemia, vamos falar assim, cara, é um mal que sobreveio na Terra e tem tudo mais. Vamos falar assim, a pausa que ela gerou pra mim da estrada, cara, foi uma benção na minha vida, assim. Eu precisava dessa pausa, eu tava tentando buscar a forma que isso ia acontecer. A verdade é que talvez no nosso pensamento ali, por conta própria, eu ia tentar me programar financeiramente junto com a banda toda para ver. A verdade é que parou tudo e a gente viu que Jesus nos sustentou em todos os lados. Então, se eu fosse na minha força ali tentar programar, talvez me faltaria coragem, sabe, para isso. E foi uma benção, assim. Então, eu me preocupo muito, assim, com relação à minha família. A saída para fora ministerial, o excesso das viagens, a falta de presença na família, a vontade de chegar para descansar. E, na verdade, o ritmo da minha casa não parou. Então, tá acontecendo. Sei lá, eu queria bolar uma pergunta em cima disso, assim, de como foi para você achar esse equilíbrio, ou quanto essa pausa te fez olhar para trás e ver, puxa, cara, como tudo isso aqui foi incrível, mas como, olha, eu não faria isso aqui de novo, isso aqui de novo, isso aqui de novo. Talvez não precisa pontuar todos, mas assim, alguma das coisas que você fala, cara, isso aqui eu não faria de novo. Mano, eu tive uma reflexão parecida com a sua. Eu não vou falar do ponto de vista econômico, aliás, vidas, economia. Não vou falar do ponto de vista porque isso foi uma catástrofe, em todos os aspectos. Sim. Mortes, e muitas mortes, sistema financeiro em colapso, então isso foi um caos. Sim. Mas se eu for analisar pelo ponto de vista da parada, eu tiro uma lição muito boa nisso. A primeira coisa, apesar que eu tenho muitas histórias disso também, do sustento de Deus. Mas, mais uma vez, eu vi que, cara, a gente depende de Deus, velho.
Só de Deus. E uma outra reflexão também, a gente precisa de menos do que a gente imagina. É uma grande lição. Porque às vezes a gente cria castelinhos, a gente cria, vamos pensar assim, gabaritos, e quando o gabarito não se encaixa, não tá dando, não dá, aí tem uma hora que uma situação faz assim, dá assim, pum. Uhum. Aí você olha e fala, ih, deu. Entende? Então, a primeira reflexão, essas são duas reflexões, a terceira reflexão. Muito boa. A terceira reflexão, cara. Mano, como é bom, cara. Como é bom. Eu tenho já essa coisa em mim, né? Mas a gente não se arrepender de não ter dito eu te amo. De não dar um abraço. Quando eu perdi meu pai, velho, foi uma coisa muito louca. Porque tanto ele como minha mãe, eles partiram e eu não tenho em nenhum momento um remorso de falar assim, eu não estive do lado. Eu não fiz tudo o que eu podia. Eu não deixei de falar. Você entende? E é tão interessante, por exemplo, assim, do mesmo jeito que aconteceu com a minha mãe, o meu pai, né? Um dia antes, o Senhor falou pra mim, eu vou levar seu pai. Cara, eu cheguei na casa dele, ele me ligou, tá? Eu fui lá na casa dele. A gente tinha combinado de comer uma pizza, a gente comeu a pizza. Né? E até o PG tinha me chamado pra sair, eu falei pra ele, e eu senti no meu coração que Deus ia levá-lo. Aí o PG falou, mano, e aí, a gente vai, não vai e tal, não sei o quê. Eu falei, PG, vamos deixar para outro dia, cara, eu vou ficar aqui com ele. E no dia seguinte, Deus levou. Então, eu sempre falo isso, cara. Ele tava em casa ou tava no hospital? Tava na casa dele. Tava Ele tava acamado na casa. já. Não, ele tava com insuficiência respiratória por causa do coração, né? Insuficiência respiratória e o coração bem fraquinho. Então, o que eu falo às vezes para as pessoas, e eu falei isso até no dia do Natal. Falei, gente, existe uma coisa que, assim, a pandemia trouxe a lembrança para muita gente do quanto era bom sair, dar uma volta para fora de casa. Nossa, que saudade que eu tenho de jogar uma bola, de comer um hambúrguer com os amigos. Pois é, a gente só nota a falta quando não tem, quando nos é tirado algo. Aí você fala, nossa, agora eu senti falta. Enquanto você pode acessar, você não sente falta de nada. Falei, cara, não tem nada mais precioso para você guardar dessa pandemia que é valorizar o que também vai passar. Porque a pandemia vai passar? Vai, mas as vidas também vão passar. Um belo dia, você vai sair de casa sem máscara e vai estar tudo resolvido. Mas um belo dia também você pode chegar em casa e não encontrar tua mãe. Não encontrar teu pai, não encontrar teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha, tua esposa. E quando a gente às vezes tem esse choque de realidade, cara, a gente começa a valorizar diferente. Porque não é o piloto automático, não é aquele abraço automático. É um abraço que você fala, oi pai, que bom que você está aqui. Oi mãe, que bom que você está aqui. Que saudade que eu tava de você. Como é bom ouvir tua voz. Cara, até pouco tempo atrás, eu falava com meu pai todo dia. Até pouco tempo atrás, várias vezes eu me pegava assim, nossa, eu tenho que ligar para ele. Louco, né? Mas ao mesmo tempo, saudade, não remorso. Uhum. Flores em vida. Isso. Então eu tenho falado muito isso pro pessoal. Gente, não perca a oportunidade. Por quê? Porque uma vez eu aconselhei um cara que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele brigou com o pai, recebeu a notícia que o pai estava doente, nas últimas. O orgulho do homem ainda é terrível, né? Porque eles brigaram. Ele levou um dia a mais para ir. Quando ele estava chegando lá, o pai faleceu. Nossa. Cara, ficou uma ferida aberta. Uma ferida aberta. Que ele vai ter que conviver pro resto da vida dele. Então é isso. A maior reflexão, qual que é? Resumindo, as coisas mais importantes da vida são as pessoas. Por isso que uma vida vale mais do que o mundo todo. E a gente lê e não entende isso. A Bíblia nunca errou, né? As pessoas colocam... E por que eu falo isso? Porque as pessoas colocam trabalho, colocam ministérios, colocam bandas, colocam igrejas, colocam fama, colocam tudo na frente de tudo. Só que quando passa, quando perde, já era, mano. Já era. Então a gente pode continuar viajando. Mas, cara, os nossos momentos têm que ser verdadeiros e intensos, velho. E não perder nunca a oportunidade de... Oi, mãe, tô viajando aqui, mas lembrei de você. Você tá bem?
Eu vou chegar e vou dar um pulinho aí na sua casa. Quero te dar um abraço. Cara, as coisas mais importantes. A vida comum, a vida real, o toque, né? Muito bom. Viver mesmo. É viver, né, mano? Isso é viver. Isso é viver. Muito bom, você falou. Muito bom. Acho que eu vou até ligar pra minha mãe na hora que sair daqui. Rapaz, esse homem deu aqui, negócio. Esse homem aqui chora de saudade da mãe. Literalmente. Mano, é muito forte isso porque eu vivi na pele. Minha mãe ficou entubada por Covid, né? Quase perdemos a minha mãe. E se reflete, nova, 55 anos, né? Aí você... Muito nova, cara. Quando deu o pico da parada, eu falei, mano, se Jesus recolher, eu não tenho, graças a Deus, nada que me arrepender, porque eu sempre cuidei, sempre amei, sempre abracei. Só que daí você olha pro lado, mano, você vê uma galera que não valoriza a pessoa, as pessoas. E, mano, é o que a pandemia ensinou muito isso, mano. O valor de um abraço, o valor de uma comunhão, de estar junto com o amigo, com a família. Mano, é pesado isso. E, mano, vamos combinar? Vamos falar de banda. Vamos pensar em banda. A gente tem 2 horas de ministração lá, 2 horas de evento, 2 horas de show, sei lá o que for. É ali. E depois? O que é o mais legal, velho? É verdade. Vamos combinar. A gente tá aqui e tá sendo muito legal. Mas a gente tava brincando e rindo tanto, se divertindo. Não foi só aqui. A gente tava lá antes de chegar aqui, a gente já tava. Cara, é isso que é o... Por trás da cena é muito isso mais que é legal, velho. A gente sempre fala ali, entre a gente... Eu não sei, acho que não foi alguém específico que nos falou isso. Nós estamos pegando esses valores no meio da caminhada, assim, e virou um lema pra gente. Nós temos alguns lemas. E um deles é... Galera, o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de favor de Deus. Esse rolê, essa saída, esses convites. Existe a graça de Deus e a graça dos homens. Então, e há um estudo das duas coisas. É a graça de Deus, através da graça dos homens que gostam das nossas canções, que dão play, que cantam nos cultos. E esse rolê vai acabar. Ele tem que acabar. Eu não vou ser eterno fazendo isso. Então, exatamente. Eu posso ficar velhinho fazendo isso, ou um dia eu vou morrer e vou fazer mais. Ou isso aqui pode durar 20 anos, 30 anos, 40 anos e não tem problema. A gente chegou à conclusão que o negócio nunca foi sobre você fazer sucesso. O difícil não é fazer sucesso, o difícil é se manter no sucesso. Não, descobri que o difícil não é fazer sucesso. O difícil é depois do sucesso se manter em Jesus. E a gente abraçou como um lema assim, gente, o dia que esse rolê todo acabar, só vão ficar 3 coisas. E eu acho que isso não precisa ser levado somente para um ministério que está rodando. Acho que isso pode ser levado para a vida. Para a vida, concordo. O dia que algumas coisas acabarem, especificamente aqui nesse rolê nosso acabar, só vão ficar 3 coisas. Os relacionamentos, os frutos e ser encontrado fiel. Conseguir olhar no espelho e falar, cara, continuo com lágrimas nos olhos por Jesus. Eu amo minha família, minha esposa e é isso. Eu não sei de onde você... É engraçado, mas eu penso... Eu tenho esses 3 valores também no coração, cara. Inclusive, que eu falo sempre sobre isso. Uau! Sempre falei. Uma vez eu até ministrei para uma banda, para um ministério de louvor, né? E aí ele falou assim, Juninho, você pensa no fim? Eu falei, tudo vai ter fim. E, cara, eu usei exatamente a expressão que você falou. Tudo vai ter fim. Enquanto a gente está aqui, a gente agradece. Mas o que a gente tem que se preocupar é o final. Aí eu falei exatamente isso, cara. Relacionamento é o que sobra. O fruto. E o terceiro de tudo, velho. A hora que você chegar para Deus, Deus vai penetrar. Eu usei só uma outra expressão. Assim, Deus vai fazer assim, deixa eu queimar a tua obra aqui. Deixa eu pôr no fogo a tua obra. Deixa eu ver o que vai sobrar. Foi para mim mesmo. Ih, rapaz, não foi para mim. Entendeu? É só isso, mano. Cara, mas é isso aí, cara. São esses valores que vão construindo em nós uma visão macro, né? E a gente consegue ser mais efetivo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mano. É isso aí. Fala, meus amigos da família. Falhou de novo, minha voz. De novo. Fala. Tá? Fala, meus amigos da família Rami. Tudo bem com vocês? A gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Adoção. Por favor, Uau. libere. Você tanta falou coisa, Você falou mas... da história do meu pai. A história verdade, do meu pai, antes. ele chamava a mulher falando que o gordo é legal. O gordo, é legal. É uma história rápida. Meu pai era bombeiro, né?
Então, lá na cidade onde ele atuava como bombeiro, havia algumas coisas que era muito difícil ali deles resolverem, apesar de serem treinados. E aconteceu um dia que no centro da cidade uma pessoa tirou a roupa inteira, uma senhora, ficou louca lá, tirou a roupa, ficou pelada no meio da rua, chamou o bombeiro. E os colegas dele chegaram, quem contou inclusive foi o chefe dele lá para mim nessa história, o pessoal tentando resolver o problema sem ter que forçar nada e tudo mais. E chega na mulher e tenta dar aquela injeção de cega-leão, e a mulher nua, e chegou ela bateu no cara, a mulher muito forte, né, e tudo mais. E meu pai chegou, chamaram o gordo, né? Meu pai era chamado, o gordo, chama o gordo. Meu pai, apesar de não ter estudado... ele era gordinho mesmo? Ele era gordinho. E bombeiro. E bombeiro. Gordinho e bombeiro. Não descia Mas resolvia no o problema. Mas resolvia. Não descia naquele cano. Senão... E era outra história que não descia, mas resolvia o problema de todo mundo. Aí chama o gordo. Aí meu pai chega. Isso não foi ele que me contou. Quem contou foi a galera que estava na hora. Aí ele chega, ele era muito marrento, tranquilão, né, e tal. Meu pai de bem com a vida demais. E chegava com... Mesmo cara maluco, ele chegava conversando com o cara. Aí ele falou, qual a situação? Essa senhora aí já bateu em 3 bombeiros, ninguém segura a mulher, tá uma vergonha danada e tal. Isso, fato. Aí meu pai foi andando até ela, quem contou foi um dos comandantes lá para mim. E chegou, falou um negócio no ouvido dela. E saiu andando. E a mulher veio atrás dele. Aí o pessoal ficou, pô... Que é isso? Caramba. Quem é esse que vem? Que psicologia, porque o cara não fez psicologia, não fez nada. Esse que vem. Não, eu tô falando. Descomplicando. Pô, a gente ria. Aí a mulher foi atrás dele, o fusquinha do bombeiro, ele entrou, a mulher atrás com ele, tal, o motorista foi e levou a mulher. Aí eu falei, mas e aí, cara? Bateu em 3 bombeiros, a mulher fez um show, a mulher ficou pelada no meio da rua e tal. Aí a mulher no banco de trás do carro, cara, os caras me contando, ela ficava assim, o gordo é legal, o gordo vai pagar pastel pra mim. O gordo é legal. Porque meu pai tinha aquela psicologia, não é da roça só não, sabe aquela coisa bem orgânica? Mano, que não... Ele falou, meu imaginar filho, isso. todo mundo tem fome, ou todo mundo tem alguma coisa. Doidinho, mas tá com vontade de comer. Então, ele sempre tocava na pessoa e ele falou com ela, vem comigo que nós vamos comer um pastel junto. E ela foi. Acabou a bagunça. Ela foi, entrou e foi. E ela ficava, o gordo é legal. O gordo vai pagar pastel pra mim. O gordo é legal. Eu falei, pai, e aí? Aí ele desceu, caldo de cana, pastel, ela comeu uns 10 pastéis e tal. Nossa. E levou depois e internou ela. Quer dizer, resolveu o problema, né? Então eu te contei essa aí. O gordo é legal. O problema é que se fosse o Brunão no lugar dela, teria que ser Häagen-Dazs. O gordo é legal. O gordo é legal. O gordo Aí, é pra ele legal. me chamar de gordo Israel, ele ficava falando assim, o Brunão é legal. Brunão é legal. Teve hora lá que ele pagou uns negócios pra mim que eu falei, pô, o Brunão é legal. Brunão é legal. Entendeu? Cara, eu sou casado... Falando com o slot. Deixa eu contar a história lá. Eu sou casado há 32 anos. Eu e Silvia, quando a gente fez 7 anos de casados, a gente não tinha aquela... quero ter filho. Só que a gente fez tentativas e normalmente não tivemos filhos. Nós tínhamos já combinado que quando tivéssemos nossos filhos, nós íamos adotar uma criança. Como não veio filho, nós entramos num processo de adoção e adotamos a Chloe. A Chloe hoje tem 25 anos de idade. E foi, para mim, meu Deus, que alegria, porque eu cheguei a dizer, Bruno, assim, no meio daquela situação, de eu chegar de madrugada assim no berço dela, falar assim, meu Deus, obrigado, porque eu não pude ter, porque se eu tivesse podido, eu não teria ela. Então, assim, isso eu falo sem demagogia, uma alegria. E a minha esposa falou, Joel, vamos adotar, e adotamos o Israel. O Israel hoje tem 21 anos de idade. Ele já chamava Israel? Não, nós adotamos bebê. Inclusive foi quando eu fui a Israel. E porque foi no ano que eu fui a Israel, em 99. Então ele tem 21 anos. Então tem toda essa questão. E adotando Israel, Deus tremendo. Minha esposinha, na primeira vez, tudo é ligado em Israel, né? Festa Tabernáculo. Chamava o Jacontes. Festa Tabernáculo, ela tem uma palavra de Deus. Daqui a um ano você, igual Sara mesmo, aquela coisa louca, você vai estar com um filho. No outro ano, no dia da Festa Tabernáculo, está nascendo o Ian, que está hoje com 19, 20 anos. Nasce o Ian, quer dizer, ela fica grávida. E a gente já tinha tranquilizado. Eu cheguei até a falar, Deus, eu estou bem, eu estou satisfeito, não tenho mais aquela noia, quero ter filho. Aí Deus vai e surpreende. Aí passa um tempo, minha mulher fez aos 40 anos, deu um presentão para ela, ela fez cirurgia plástica, tal, ficou lindona, eu acho que eu me empolguei.
Aí veio nascer o Zac. Tá com 13 anos. Me empolguei. Me empolguei. Ali teve um pico de adrenalina. 4 filhos, cara, pra quem não podia ter nada. Tal banho. Aí eu tava falando pro Bruno o seguinte. Até você voltou dos Estados Unidos um dia com a mala lotada, né? Pô, meu amigo, lógico, aquele monte de filho, cara. O que acontece? Os filhos... Ele disse que o segurança olhou pra ele. É, não sei se você lembra. foi. O segurança olhou, Parou. tipo assim, é lojista? Parou. Ele parou. falou, 4 filhos. Quando mano. abriu a mala, a segurança falou assim, mas e aí? Eu falei, são meus filhos. Não, mas espera aí, foi tirando a roupa, foi tirando. Eu falei, são 4. E eles tinham idade parecida e tal. E era fato. Eu falei, mas você é vendedor? Eu falei, não sou. Eu garanto pra senhora que eu tô até precisando vender, mas tô... Tô vendendo um monte de coisa. Se você quiser comprar umas pecinhas... Cara, o que acontece? Nossos filhos, os 4, amamos, só que eles têm reações diferentes. Não é questão de nós para com eles para conosco são diferentes. E o Israel, ele tinha uma atitude que era tão interessante, e ele já me ouviu contar isso até na igreja. A gente chegava num restaurante e a gente sentava, ok, tá lá, rolava às vezes um preconceito, porque o Israel é negro, né? E a gente não tinha noção, Brunão, como que o racismo é uma coisa muito séria mesmo. Inclusive dentro da minha igreja. Não hoje, em nome de Jesus. Mas quando eu adotei, eu tive pessoas que vieram com preconceito. Teve uma pessoa que saiu da igreja. Meu Deus! Você está entendendo? O negócio não vou entrar no mérito, mas eu não tinha noção. Que a Chloe, a Chloe tem a pele parecida com a nossa, tal. O Israel não, o Israel é negão. Então não tinha jeito. Um dia alguém perguntou para mim, ele sabe que é adotivo? Eu falei, não, bobo. Sabe não. Ele é a cara do pai, você não tá vendo? Não, sabe não. Não pode ser. Mas... Desculpa. Ué, ele não sabe não. Cara asiático, assim, ó. Tá de boa. Não, ele não sabe não. Até hoje ele não sabe. Já tinha uns 15 anos, o cara não sabe. Pô. Mas aí, olha que coisa interessante. A gente chegava, principalmente em restaurante, a gente sentava aqui, tal, família grande, né? Acho que tinha o Zac pequenininho, 6 lugares. O Zac tá aqui comendo, até antes do Zac, ele era novinho ainda. Aí, cara, ele ficava assim, ó, ele era bonitinho, olhinho brilhoso, assim, um negão bonito, né? Aí ele ficava olhando para a mesa do lado. Aí eu olhava para outra mesa do lado. Mas não era só uma olhada. Ele ficava, às vezes, o tempo todo que a gente está comendo, a mãe dele, a Silvia, puxava, meu filho, olha para cá. Ele voltava, dava uns 30 segundos e já ficava. Aí a gente chegou a fazer várias tentativas. Por exemplo, garçom, que está naquela mesa, traz igualzinho para cá. É isso o assunto. Não era. O cara está aqui com a mesma comida e ele olhando para lá. Eu falei, então não é a comida que ele quer. Resumo que aí eu estou lá na frente voltando. Eu descobri isso depois, mas a gente demorou meses para entender isso, por mais óbvio que depois se tornou. A gente descobriu que ele estava como se procurando a família dele. Era como se ele tivesse dentro dele, ainda mais por ele ser de outra cor e a gente tudo branquinho. Então chegava uma família de negros, então ele ficava, ele olhava, mas não era com inveja talvez, mas era como se ele tivesse no subconsciente dele uma dúvida, querendo se encontrar. E isso refletia em muitas coisas da vida dele. Em casa, no dia de aniversário, a gente via que ele ficava meio deprimido e tal. E a gente, com filho adotivo, você quer colocar ele o máximo possível confortável com a família. Ainda mais quando tem filhos biológicos juntos. Você quer demonstrar o amor igual. Que alguém fala assim, você é diferente? Não, igual, bate igual. Entendeu? Porque a melhor coisa de amor nesse sentido é quando você disciplina igualzinho os dois. E não só dá presente igual. Você também disciplina igual. Porque senão você tem um adotivo e fala assim, eu vou trabalhar... Coitado. Não tinha esse negócio de coitado com eles. Não, estão com a gente e agora é filho. Vamos... Só que aí isso aconteceu por muito tempo, muito tempo. A gente chegava em restaurante e até que a gente descobre isso. Só que a gente percebe que a gente não tinha um mecanismo para mudar isso nele. Ele continua fazendo isso até os 11, 12 anos de idade. Inclusive, como eu falei, rolava preconceito. Muitas vezes eu chegava no restaurante... o garçom perguntava para um, para outro e deixava ele por último. Eu já falava, não, começa com ele aqui. Era como se fosse alguém fora da família. E às vezes você vai num restaurante um pouco mais caro, né? Aí que rola mesmo, porque se ele ia ao banheiro e voltasse, já achava que ele estava... Aí alguém parava e ele falava, você está onde? Não, eu estou com meu pai. Aí eu olhava para mim. Aí um dia, eu fui numa agenda no Rio. Levei os dois, o Ian e o Israel. Ele devia ter uns 12 anos de idade. Não levei nenhum discípulo. Acabei de pregar, eles foram comigo, pai e tal, conversando comigo, Ian dorme.
Aí ele tá aquela escuridão na Dutra, eu tô dirigindo, ele fala assim, pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, claro que pode, meu filho, pode fazer. Ah, mas a mãe não vai gostar, não. Eu falei, fica entre nós só, não tem problema, não. Vai, manda bala aí. Ele falou, pai, eu queria saber por que a minha outra mãe, ela não me quis. Ele nunca havia tocado nesse assunto. Nunca havia... Ele sabia que era adotivo, a história sempre lá em casa foi muito à vontade. Aí eu tô aqui no volante, eu apertei, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu falo para esse menino? A mãe dele vai me matar se eu falar errado aqui agora, porque a gente tem um combinado em casa, a gente quer manter eles bem. E eu tô aqui, nem olhei para ele. Ele falou, pai, por quê? Aí Deus me deu uma palavra. Eu falei, não, meu filho, você não está entendendo, meu filho. Não é que ela não te quis. É que eu e a sua mãe desejamos tanto você, mas absurdamente tanto, que Deus nos presenteou você para que você ficasse conosco. Ele fez igual criança, assim, então tá bom. E foi dormir. Só que nós fomos para o restaurante semanas depois. Acabou. Israel senta, está aqui na mesa com a gente. Nunca mais ele começou a olhar procurando alguém. Porque parece que aquela resposta era como se fosse assim aquilo resolveu a alma dele. Existem vários momentos da adoção aí, mas esse foi um dos mais pontuou na nossa vida, porque foi uma coisa que nos incomodava. E como eu disse, isso refletia em outras coisas da vida dele, é como se ele não tivesse incluso. E aquele dia, naquela viagem, Deus me deu essa graça. Eu não respondi uma pergunta, eu não respondi de forma inteligente. Eu tentei colocar ele de um jeito que ele não se sentisse rejeitado pela vida. E hoje ele é casado. Ele hoje trabalha, ele cuida de toda a mídia do ministério, toda parte de filmagem, tudo. Ele morou nos Estados Unidos quase 2 anos. Ele tem um inglês assim que é absurdo. Eu falo para ele, o Todd Weiss estava lá, falou assim, onde que ele morou? E ele nem estava morando aí nos Estados Unidos. A Randy Clark estava lá, falou onde ele morou. E eu falo isso porque assim, eu não falo inglês. E os caras, não, mas ele não tem sotaque, ele parece que ele é americano e tal. Olha, então, assim, é um menino hoje inteligente demais, ele é batera. Mas ele trabalha comigo lá hoje, é uma bênção de Deus, e realmente aquele dia virou uma chave maravilhosa na vida do Israel. E tá lá aquela família eclética, tem de todas as cores, tribos e nações. É maravilhoso. Sensacional. É só isso, né? Essa história é muito boa. Muito. Tudo isso. Meu amigo, obrigado. Prazer. Eu sabia que ia ser incrível, é sempre incrível te ouvir, é sempre incrível ouvir. Vai ter que ter outro, tantas histórias, com certeza. Na próxima vem com a Silvia. Estamos na mesma rua aqui, a gente só... É verdade, a mesma avenida, né? Só um pouquinho ali. É. Mas brigadão, viu? Vou lá para aquele combinado lá. Agora, ó. Testemunhas. Aqui, vou lá para aquele combinado. Testemunha, ele vai lá pro nosso combinado. Tem uma parte. Joel é legal, ele vai pagar pastel para mim. Tem uma parte do combinado eu vou ceder e uma parte do combinado o irmão vai ceder. Você sabe que nós vamos juntar e vai dar um. Poxa, glória. O gordo é legal. Agora ele tá enrolado, não tá? E tem a federação também, né? Não, a federação, isso aí, amigo, eu sou presidente. Isso aí, lá em Israel, ele não sei que ele usou algum termo, tipo supimpa. Não, tipo igual ele foi falar agora da banda que ele tinha, mas ele não usou o termo banda, mas ele usou tipo assim, conjunto, né? Tipo assim, cara, e o conjunto da mocidade, negócio assim. Aí tipo assim, eu falei, professor, com licença, é que a federação recolheu a palavra conjunto. É tipo hino. Vamos cantar um hino. Tem uma federação e a federação recolheu a palavra conjunto. Exato. Recolheu lá, acho que para 2000, 2001. 82. 2009 começou a mutar já. Falei, 2009 começou a mutar. Agora 2018 já deve estar aprendendo. Sim. Cara, e ele pirou, crime. ele falou, cara, deu tanta risada, ele falou... Peguei, agora é minha isso daí. Não, eu já montei o manual da federação. Recolheu, começou a usar com todos os amigos falou dele. Que a federação recolheu pestana, cara? Foi isso também. Pestana, foi a pestana. Ele mandou um dó sustenido menor com pestana, assim. Pestana, falei assim, não sei se cara. você sabe, mas a federação recolheu essa pestana aí. Falei, que isso, cara? O negócio é aberto agora, comecei a explicar. Tem que negócio... Não, essa tem que me convencer ainda. Eu sou raiz. Ainda não entrou, né? Músico raiz. Ele dava aula, hein? Não, tal, o Yamandu Costa mas eu sou o apostolado. Eu sou o presidente da federação que está recolhendo geral aí. Vamos fazer uma conferência só sobre as coisas que foram recolhidas. Só sobre a atualização, Show. F5. Mas fala, meus amigos, você que é membro desse canal, você que faz parte dessa família maravilhosa.
Você que tá com a gente aí, cara. A gente gosta mesmo é de vocês. Já joga a real. Aqui é sem máscara, sem camiseta, sem boné. Aqui, dá licença. Aqui vocês conhecem a nudez da nossa alma. Ou da nossa cabeça. Vamos tirar a camiseta então, já que você tá falando de camiseta? Vamos tirar? Ah, falou. Surfista prateado. Tem Vamos nome tirar de a camiseta? surfista, mas não tem o corpinho dele, não. Vamos lá. Só Ah, pra... flacidez, velha. Vamos lá. Cara, vamos fazer uma pergunta aqui do... A dança de Flamengo fica pra... Cara, vai ter que ficar, vai ter que ficar Não, pra tem agora. como- Não, fala, vamos Tem falar como pra galera. Fala pra arrumar o galera o que ângulo dessa você câmera? faz, Não. além de tudo isso que você já falou. Ele é o... Não, fala o que você Prazer, realmente Randall. é bom. Que a gente ficou sabendo aqui. Não, uma das grandes facetas é que eu dei aula, de verdade, vou contar a história. Eu dei aula de salsa, tchá-tchá-tchá e tango. Eu dei aula de salsa pra grupo de idoso. Irmão, Mano, só o tiozinho vai ficando aqui, ó. melhor, Só o cara. tiozinho aqui, ó. Só o passinho aqui, ó, bem devagarzinho. E querendo ou não, isso é muito louco, porque o fundamento de salsa é o mesmo de forró, é o mesmo de ragaton. Então você sabe dançar isso, irmão? Você arreta o pé aqui, ó, num bom forrozão aqui. Quantos anos você arretado tinha no quando chão. você fez isso? Eu comecei a fazer isso, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Mano, Mano, que não, adolescente quer fazer Vamos salsa, fazer um mano. passinho de salsa, você Eu quer- faço, eu quer que topo, eu jogue uma aqui eu mais topo. surpreendente Você ainda? consegue Não, abrir peraí, esse peraí, aqui? tem mais Não, surpreendente. Peraí. Que isso aí que você nunca ouviu falar. Não, por último, depois. Nessa mesma época, numas férias, eu tava muito entediado. E aí eu me matriculei num curso de manicure e maquiagem. Ah, mano, que isso? Calma. E eu aprendi a fazer a unha da minha mãe. E eu fazia a unha da minha mãe, cara. E eu sei até hoje mais maquiagem que umas minas aí. E, irmão, vou te falar uma coisa. Você que tá solteiro, chega Eu com a menina. conheci. E a sua noiva? Cara, eu me apaixonei pelo... Não sei nem falar. Delineador. Delineado dela. A sombra, ela sabe usar uma sombra. Você vai ver. Muito Você bom, vai ver a mano. Vaina olhando pra Limite. você, na hora que você bater o olho nela, isso aqui só a menina vai entender agora. Você tá usando Colossal, né? Aí ela, aqui. Isso é o nome de um... Aí você ganhou o de um coração. Exatamente. Não ganhou Na uma minha- amiga. Ganhou uma amiga. Oi, Mix. Na minha terra é isso aí. Não, tá errado. Tá errado. Muito bom. Aí você já faz assim pra ela. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive esse prazer estranho de aprender coisas estranhas sem muito motivo aparente. Mas é sempre útil, cara. Você sempre vai usar em algum momento. Caramba, mano. Aleatório, velho. Muito aleatório. Vai usar em algum De momento. Salsa, Você- mano. ela- Com os moleques de 17 anos, eu ia fazer dança de rua, mano. Não, mas eu também fiz um pouco de street dance. Eu também sei street Não, dance. se eu mano, falo você isso provoca pra esse eles, cara, sai uma acabou. dança. Que isso, mano Cara. do céu. O Jordão, amigo meu que é menino de louvor, um dia eu pedi pra ele me cobrir numa quarta-feira. Eu falei assim, mano, negão lá. Eu falei, mano, negão, cobre eu na quarta, mano. Ministra amanhã. Ministra já à noite no meu lugar, cara. Ele falou, mano, não posso, tenho um compromisso aí. Mas você não faz faculdade, estudos, o que você tá fazendo, negão posso. dele? Nossa, é Ele verdade. falou assim, cara, eu... fazendo dança de salão. Não, ele não falou Mano, assim. Tô Tô fazendo dança de Na salão. voz grave dele. Cara, mano, mas eu ria, velho. Eu zoava, você tá zoando. Mano, posso falar a verdade? Dança de salão. Já é fez. a coisa... É óbvio. Dança de salão é salsa, tchá-tchá-tchá. São Ah, danças isso de aí, salão. ó. Porque dança de casal. É muito mais legal, cara. Você quer ver seu casamento dar uma guinada? Curso de casais com alguém que nem é casado. Começa a dançar. Você vai dar risada. Não, mas você tá vai errado. curtir, vai suir. Nem eu, Dança, nem ela, vai Mano, dançar. você não tá entendendo. Dança, gatinho, dança. Ô, mano, mas ó, Você eu... disse uma palavra boa. Não Eu sou casado. dançando e esse violão dançando, ele é melhor do que eu. Exato. Mas porque ele vai que você cair nunca de um jeito deu- legal. Você nunca deu a chance. Você Não, nunca eu deu a tenho, chance eu dessa tenho experiência remeleixo, eu vou magnífica. assumir. Não, O de Medina verdade. sabe, eu tenho Testa- remeleixo. O Vona tem um Não, mas molejo diferente. Eu sei, se você é jovem, vou dar uma dica agora. Cara, a galera fica tentando descobrir o chamado e a vocação, só que você não serve, mano. Você não faz o tanto de coisa. Você quer descobrir mesmo onde é o seu lugar na igreja? Participe de todos os ministérios. Eu já fui líder de louvor, fiz 8 anos de aula de violão e guitarra, baixo também, toco pelo menos a pisadinha na bateria. Que Fiz não aula há de nada canto por melhor, 4 né? anos. Fiz parte do Ministério de Mímica, fiz parte do Ministério de Dança, fiz parte da Caramba, diaconia, fiz Quantos anos parte você da tem, cara? intercessão. 73. Irmão, você não tem nada pra fazer quando você é jovem. Caramba, Vai mano. se enfiar nas coisas, porque aí você descobre. Vai cuidar de gente. Porque quando você chegar com seus 30 anos, você tem bagagem pra na hora que você olhar pra igreja, você não é um mané. Mano Que do não céu. sabe nem como ela funciona. Você tem bagagem, você experimentou todas as coisas. Então você é jovem agora, mano, se enfia em tudo. Se enfia em Fala, tudo. mano. Aí, nessa Não régua entendeu, dele, não. nessa régua dele, mano. Mané. Não, cara, de verdade, se experimenta. Vai fazer aula de dança, vai fazer um instrumento, vai aprender um idioma.
Vai se divertir, vai aprender francês, vai aprender um mandarim, vai aprender japonês. Menos manicure, pedicure. Não. Não, manicure não tem nada a ver. velho. Manicure, Não, aí mano. você errou a mão. Oxi. Você errou, quer dizer, acertou a mão. né? Acertei bem a mão. A francesinha que eu fazendo minha mãe era linda, mano. Estupenda. Acertou a mão. Muito bom. Mano, eu acho que você já respondeu aí várias coisas, mas um cara perguntou aqui, o Patrick Estrela. O Patrick Estrela Swayze. perguntou assim: quais. Patrick Estrela É o é do Bob Esponja. Mano, vocês são zoar o Patrick cara. Estrela, mano. É Patrick É verdade, Estrela mesmo? mano. Patrick Estrela. Patrick Estrela. É do Bob Esponja. Foi o mesmo cara que Não perguntou é? do teu apelido lá. Sideshow Bob. E, cara, ele é perguntou quais os personagem, 3 mano. piores erros de marketing digital que uma igreja. Quais os 3 principais erros de marketing digital que nenhuma igreja deve cometer? Tá bom, primeiro, para de postar banner, ninguém vê banner, ninguém quer saber de banner. Aleluia, Essa é a eu pior forma concordo de comunicar muito com as isso. coisas. É uma forma burra. Não faça essa forma. Use isso dentro da papelaria, do ambiente analógico, do ambiente físico, mas não use no digital. Não é interessante, não funciona a médio prazo. Segundo ponto que eu acho que as igrejas elas não conseguem amadurecer e entender. Que isso eu falo para várias pessoas que já produziram para conta do cristão. Ninguém é mais chato do que crente para comunicação. Ninguém se ofende mais do que crente. Se você trabalha com qualquer coisa digital, a pior pessoa para você produzir é o cristão. Porque ele se ofende com tudo, cara. Tudo. É verdade. E o cristão, ele é sem noção, tá? O crente, ele é sem noção. Os caras chegaram pra gente, na hora que a gente tá produzindo Decente, falaram assim, nossa, se eles tivessem investindo esse dinheiro em outras coisas e tal. E na minha cabeça eu falo assim, mano, você sabe quanto custa isso aqui? Você sabe o custo? Tipo, o cara, ele acha que a gente tá fazendo uma grana. Quando, na verdade, a gente tava na manhã Vocês do Decente estavam torrando uma grana. falando assim, mano, Deus, arranja a gente, que pouca gente sabe desse testemunho, que, cara, Deus levantou pessoas pra pagar o Decente, porque o Decente não ia ser pago. Cara, ingresso não pagava o negócio. A galera é tão Não, sem faz noção. sem É casquinha. muito sem noção, cara. Porque o crente... Já mandaram isso pra gente. Sobre os membros mesmo. Assim que comunicou os membros lá, gente, nós temos os membros, vamos continuar aqui. Que falaram? Tudo agora é dinheiro na igreja. Aí Então, o Brunão teve uma resposta muito sábia. Ele é mesmo. Eu falei, fala isso pra Jesus, ficou na frente do gasofilaço. Não era pra ver onde tava o dinheiro, mas pra ver como que tava o teu coração com o dinheiro. Cara, nossa. Nossa, Turdolfo! esse telefone tá sem capinha. Aí eu vou dar um ponto. Super de Macedo. Prendi. Mano de Deus. Legal. Por isso tem que ser só pra Isso membro. aqui é realmente o cortes do podcast, porque não vai entrar no podcast. Não vai. Nossa, me empolguei demais. Agora eu vou dar uma pauta pra Tem que você. lembrar disso. Vai ter É que o cortar corte isso aí. literal. É do o corte, podcast. não pode, tira isso aí. Agora eu vou dar um ponto que as pessoas não sabem. Vou dar um exemplo. Foi aprovado o plano de saneamento básico até 2050 do Brasil. Aham. Sabe quanto custa esse plano? Chuta. Para dar saneamento básico para todas as pessoas até 2050. É que mais de 50% do Brasil não tem saneamento básico. Custa Bilhões. 600 bilhões. Bilhões. Aí o cara fala, nossa, quando o cara tá, quando a gente, de verdade, velho, quando a gente tá falando de milhões, qualquer coisa de milhões, isso não faz cócegas para mudar uma realidade nacional. Tudo é milhões. Tudo. Tipo, cara, qualquer coisa de milhões, não, de verdade, 10 milhões não muda nada. E é por isso que o cristão ele é muito opaco, porque ele não consegue ter uma visão macro do que resolver o problema. orçamento de Taubaté é bilionário. Não, de verdade, 10 milhões você não muda uma cidade de 3 mil habitantes. Você não faz nada na cidade. Ai, 10 milhões é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. É muito dinheiro para uma pessoa. Para um grupo de pessoas não faz diferença. Porque se você for enviar a cesta básica para um grupo de 3 mil pessoas, se você fizer a conta, você não consegue dar cesta básica de 6 meses. Tipo, brother, não cria resoluções claras, quantias como essa. As pessoas elas são muito indiferentes nesse sentido. O que o marketing, qual é o segundo principal erro de marketing? As pessoas são muito otimistas em como os cristãos vão lidar com a campanha. Porque cristão, ele tem um problema. É um problema da cabeça dele, porque ele vive em Nárnia. Entendeu? Tipo, ele acha que pedir oferta pro cara que tá tocando é um absurdo. Como assim eu vou pagar pro cara ministrar? Porque ele esquece. Ele esquece que o cara tem limita conta igual pra você, pagar, cara. que o cara tem água na casa dele, que o cara come. Porque o ministro de louvor, ele é um espírito que é spawnado. Pá, ele aparece, toca, depois ele volta pra um casulo espiritual onde ele não come, não tem filho e não tem conta pra pagar. Porque as pessoas são alheias. E o terceiro
Se eu falar disso, eu vou passar muita raiva, cara. Eu já deu pra controla, sentir calma, no De verdade, tem no muita tom da história sua do Dunamis, voz. Muita história do Dunamis sobre isso, porque, cara, a gente tem problema para as pessoas serem ignorantes. Tipo, de não conseguir perceber. A gente não escolher não fazer coisas incríveis, porque fazer um negócio incrível vai ter um custo mais alto. Tipo, a gente faz conferência Dunamis, a galera acha que a gente tá super faturando com conferência Dunamis. Brother, pra fazer uma estrutura daquelas, você foi numa conferência Dunamis, no Espaço das Américas, que é o espaço mais caro de São Paulo, o maior espaço fechado de São Paulo. Exato. Você acha que quanto pra você fazer um negócio ali? É baratinho, deve É ser super uns baratinho. 10 mil reais. Você negociar com um cara num Jockey Pô legal e dá 3 dadinhos desse, ele fecha. Tranquilo. E não me deram oferta nenhuma, sabia? Nossa, Sem gração. Nossa, velho. Mano, ele tinha que estar no rosto Nem dele o a filmagem. custo. Mano, foi muito boa essa Derreteu, zoeira. mano. Zoeira, galera. Derreteu. O homem ficou assim, nossa, desfez tudo que eu tô construindo. E o pior é que é verdade. Mentira. Não, não é verdade, eu sei. É verdade. Fica até bravo, né? É. Fica mordido pelo resto do podcast. Tá bom, Brunão. Beleza. Aham. A terceira coisa, que acho que é o principal erro, que a galera não consegue entender, é você não tem que fazer a sua comparação com o mercado cristão. Você quer produzir marketing para mercado cristão? O seu crivo não é o cristão, porque o cristão é muito ruim. Sério? Você quer produzir algo bom, você tem que ter referência fora. Se você tentar competir, quando eu digo competir, entende o que eu quero dizer. Não é competir de vender. Entre as mas igrejas. De tipo assim, de falar, cara, eu preciso ter uma comunicação boa como essa. Nenhuma igreja tem uma comunicação que é ponta de linha. Na música, em alguns aspectos, funciona assim. Não é que não em alguns aspectos, pra todos. É, Você eu quer fazer não algo- queria assumir Não, isso pode tudo. rasgar. Você quer fazer algo bom? Esquece a galera crente, mire fora e coloca o Espírito Santo, direção de Deus, propósito, temor nisso, que é você fazer algo incrível. Porque referência hoje, eu não tenho. A gente tá construindo isso. Mas se você tentar fazer campanha comparando com quem tá de dentro, você vai fazer algo bem ruim. Então, acho que esses aí são 3 pontos. Mateusão 7, quais são as melhores técnicas de evangelismo nos dias atuais para quem não pode sair pelo mundo evangelizando? Eu acabei de dar, mano. Começa a produzir o que Deus tá falando no seu devocional. A principal coisa que vai mudar a vida das pessoas é quando você começar a compartilhar nos seus stories aquilo que Deus tá te falando no secreto. Sem esse putz, que papinho de mongol, de tipo, nossa, eu não posso expor o secreto. E o pior, as pessoas, nossa, ele está tentando ganhar atenção fazendo isso. Ah, mano, vai pra casa, tio. As pessoas... É um espírito tão corrosivo na igreja que o cara tentar pregar o evangelho nos stories dele é porque ele quer aparecer. Não, e a galera que tá mostrando o corpo inteiro, ninguém reclama, né? Eu vou mostrar... Deixa eu colocar meu cropped aqui, mas depois cantar uma música gospel. Renato, exato. Renato Límpio GTR. Você já viu algum indício de anticristo nas redes sociais? Nossa. Aí você fez a Escatologia Eu chamei do digital. Constantino, Aí pai. cê- O cara falou de... Aí você O cara fez... levitando, mano. Tá, eu vou... Tem algum outro Van- X-Men que você acha? Van Helsing. Vamos falar. Ok, ele usou o anticristo, mas a gente tá falando aqui... Nova ordem, estamos falando Sim, não, de tá. toda essa questão. Eu não tenho- agenda progressista, toda eu não que tá tenho falando uma, que tá primeiro, na- eu não tenho óbvio. eu não tenho uma escatologia dessa de o anticristo está na rede social, obviamente, né? Mas o que eu tenho que entender... eu também não, mas a gente entendeu o que ele tá querendo dizer. O que eu tenho que sinalizar é o que dita esse mundo é que esse mundo já é no maligno. Então eu tenho um mundo que ele é ditado por uma regra que não é cristã. Eu tenho um mundo que ele se afunda cada dia mais porque ele está sendo guiado pelo espírito da época, né? Vamos ser bem filosófico agora. Então, constantemente, eu vou ter uma influência que é demoníaca e que eu tenho que ler dentro das redes sociais. Por que eu falo que é demoníaca? Porque existe sim uma agenda. E a agenda ela é menos organizada do que a gente pensa, porque eu tenho muito contato com pessoas de esquerda, tá? Uma das principais representantes feministas brasileiras da esquerda é uma amiga pessoal minha. Eu sei a pauta dela, eu sei a briga dela. E ela tá mais preocupada em fazer a esquerda parar de brigar entre si do que com a gente, às vezes, tá? Sendo bem honesto. Que é uma coisa que pouco cristão sabe. Que é um dos principais filósofos e representantes da esquerda. Ele tem uma frase que me chocou durante a minha vida. Que eu não sei falar o nome dele porque ele é russo. E eu nunca acerto, então eu desisto. Ele falou assim, ó, a esquerda só vai prosperar quando ela parar de cometer o mesmo erro dos cristãos. Porque os cristãos estão mais preocupados em brigar entre eles do que brigar com o verdadeiro inimigo. Quando a gente parar de brigar entre a gente e começar a brigar com o verdadeiro inimigo, a gente vai começar a ganhar a guerra. Vambora. Então, Nick, qual é o espírito desse mundo? O espírito desse mundo, o principal sinal do anticristo para mim, não é a pornografia soft, não é essas coisas, mas é o espírito de divisão perene que acontece nas pessoas. De achar que tá tudo bem separar o corpo.
e eu não proteger o corpo. Isso é o verdadeiro problema. O resto a gente consegue resolver. Isso a gente não consegue se a gente não parar. Então, para mim, qual é o principal problema hoje? É que o pastor, o comunicador, o influencer estão sendo burros. Muito burros, porque estão criando um problema que é irreversível. O resto é reversível. Esse não é. Porque a gente está dando mau testemunho para as pessoas de fora. E se elas não veem a gente unido, elas não têm por que comprar nossa briga ou por que se unir com a gente. Então, quando eu pego para falar mal das pessoas, ao invés de resolver o problema de maneira prática, você sabe do que eu tô falando? Eu tô criando um problema demoníaco, que não tem solução. Porque as pessoas não conseguem olhar o problema delas ali. Quando eu acuso alguém, a pessoa olha o problema da pessoa, ela não consegue enxergar o problema dela nisso. Quando o Carl Lentz aconteceu, quando o Ravi Zacharias caiu, a primeira coisa que passou na minha cabeça é o que me impede de estar naquilo ali. Porque eu tenho que me arrepender quando eu olho isso. A igreja não se arrepende quando olha isso. Ela pega pedras para atacar mais forte. Isso só ganha força. Isso é um problema que a gente não vai ter como converter se a gente não parar. Vamos pra Valeu. salsa? Vamos pra salsa. Eu tava me segurando para não pegar pesado até pra agora. Vocês salsa. deram Vamos pra oportunidade. salsa. Muito Aqui, bom. ó. Eu tava me segurando para não pegar tão O pesado o Vona podcast tá inteiro. louco pra Muito bom, dançar. muito bom, muito bom. Eu O Vona tá gosto, eu louco sou o pra único que dançar, Não, mano. ele sabe dançar também. Eu sei dançar também. Ele sabe. Só eu que sou uma pedra aqui. É. Não, a gente ensina. Você e o Cabão, mesmo nível. Não, pior que o Cabão dançou street, mano. E street? Já. Breu dançando street? Conhece o Sobrevivente? Não. Sobrevivente. Sobrevivente que comenta 13, as receitas, Instagram. você nunca viu? Faz react das receitas. Não. O cara tá pegando, é Primeira loader. vez vocês pegaram uma referência que eu não conheço. loader. Mano de Deus. Pra você ter uma noção, tanto que ele tá grande, Então, meu amigo. ele foi contratado pela Globo pra comentar o programa de culinária da Globo. É verdade. Não, ele tá Ô, bebê, gigantesco. arrasta pra cima e faz a nossa mentoria. Vamos ver. Vai. Você acha que a gente Vem cá, veio aqui mano. pra manchunga, pit, chuchu? Chega aí, mano. O Brasil vai ver esse receber aulas aqui agora. Fez as thumb dele? Não, mano, vem aqui. Não acabou, não. Mano, vai remexer aqui com a salsa. Não, mas dança 6, mano. Eu preciso receber o Tom Carlos. Tá 1 hora já. Tá 1 hora. Não. Mano, vem cá. Põe uma salsa aí no celular. Tem que ter música, não tá. Olha lá, mano. É o máscara esse aí, mano. Faz o tchá agora. Faz o tchá aqui, ó. Como que é? O meio, você vai fazer a pausa aqui. Você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Tchá, tchá, tchá. Você vai virar aqui. E você vai fazer a pausa do sempre. Acha, mano, Você vai nem vou- contar no tempo, ó. Ó. Que é isso? Vai, Medina. Eu nem arrisco, mano. Eu nem arrisco, Salsa mano. primeiro, que é a base mais simples. Passo na frente, segura atrás. Vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso não é pra mim, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Natália, hoje vai. 7, 8. Hoje tem remelê. Fala, meus amigos! Fala, família Hub, tudo bem? Agora esse conteúdo é só pra vocês. A gente vai conversar mais um pouquinho aqui com eles e eles vão dar uns 3 passos, vamos dizer assim, pra quem quer dar um up no Ministério Infantil da sua igreja. O que vocês falam? Bom, primeiramente, você tem que ter essa visão que a gente falou no começo, de um mindset de que o Ministério Infantil não é um centro de entretenimento gospel, uma creche evangélica, um depósito de criança para o pai ficar na Ter presença paz. de Deus. Mas é um centro de transformação, de discipulado e uma semente de esperança para as famílias e para as nações. Quando você entende isso, cara, você vai ser apaixonado por aquilo. E a paixão vai atrair muitas pessoas para dentro do seu ministério. Então, acho que é mudança de mentalidade, entender isso e ser apaixonado por isso. E a gente fala, não é que falta... Um dos grandes desafios que as pessoas falam, não tenho pessoas para ajudar no meu ministério. Não é que falta pessoas, falta visão. Porque quando tem visão, você tem paixão, você atrai pessoas e você consegue arrastar a multidão para dentro do ministério infantil. Então, a primeira coisa, acho que é isso. Segunda coisa,
Ah, faz as 3. Ele faz 3, eu faço 3, que daí fica 6. Bom. Então, essa é a primeira coisa. Eu tava quase empolgado. Eu vi que tava rápido. Falei, cara, isso é muito bom se eles dessem 3 dicas para o Ministério Infantil. 3 bons conselhos para os casados, 3 bons conselhos para os solteiros que querem casar. Tá, então eu faço a segunda. Tá. Então eu vou para a segunda dica Então vai, do Ministério Infantil. Às vezes as pessoas elas acham que precisa de muita coisa, precisa de uma sala super decorada, precisa de um baita material para ter uma coisa de qualidade para as crianças. Quando isso é uma mentira, isso é uma mentira. No G52 a gente não tem uma decoração na sala. A gente não tem um desenho na parede. Agora, a gente tem a presença do Senhor ali que transforma vidas. Então, o que eu diria para você é ore e busque a Deus todos os dias e pare para ouvir o que Deus está pedindo para o teu ministério de crianças. E obedeça, porque não adianta a gente só ouvir a voz de Deus e não obedecer. Então, obedeça. Seja ousado e confie, porque quando a gente vem, todo mundo quer ter momentos de sobrenatural, todo mundo quer ver as crianças profetizando, as crianças se movendo, mas ninguém quer pagar o risco. A gente sempre fala muito de uma vida de risco e fé, né? Então, o que eu diria era, tenha essa vida de risco e fé. Pague o risco através da fé e colha o fruto desse risco. Então, você não precisa de uma sala decorada, você não precisa de um mega material, você precisa da Bíblia, você precisa do relacionamento com o Espírito Santo, de crianças e você. É só você. Eu falo para minha equipe, se ninguém quiser vir no domingo, eu dou conta de 100 crianças, porque eu vou estar e eu vou pedir a 100 anjos para ficar ao redor de cada criança. E eu tenho certeza que os anjos vão me ajudar. Então, não tenha medo. O medo, ele te paralisa. Mas a fé em Cristo, ele te move. Então, segue em fé e em ousadia. Eu acho que seria a minha segunda dica. E complementando isso, já que ele falou, Jesus fala, né? Vocês erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. E às vezes as pessoas estão pensando, eu estou errando porque não tenho o esmilinguido e não tenho o pirulito para dar para minha criança. Muito bom. Não é o esmilinguido que salva as crianças, é Jesus, cara. Mas é importante isso, a palavra, a escritura e também o poder sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes a gente fica muito focado sobre como ensinar a palavra, e decorar o versículo. Claro, é importante, sim. Mas tem outro lado também, que é o poder do Espírito Santo. Então, acho que essa segunda, terceira? A terceira. Palavra e poder do Espírito Santo. Top. Perfeito. Muito bom. Dá 3 conselhos rápidos aí para os casados acerca dos filhos também. Não sei se vocês têm coisa... Ou acerca mesmo do próprio caso, já que vocês falam sobre relacionamento, como ser esse casal tão incrível como vocês, que não brigam, que não tem problema, Não, tá tranquilo. que Uma pessoa tem com tudo em 98 comum, não tem diferença alguma. Cultural, imagina. Que nenhum deixa a casa bagunçada, que tudo, tipo... Os dois são super Você vê? organizados. Palavra de desconhecimento. Mas tá bom, eu vou trazer a primeira dica. Tá bom. Eu acredito o seguinte, pais felizes, crianças saudáveis. Então, às vezes, os pais ficam muito preocupados em como ajudar os seus filhos e eles não se ajudam, eles não cuidam de si. Então, a primeira dica seria dia de família. O que significa dia de família? Pega a semana, separa um dia para vocês namorarem, papai e mamãe saírem para namorar, sair para passear, conversar. É nesse dia que a gente fala, né? É o dia que a gente faz a nossa DR. Então, a gente tem problemas em casa, assim, às vezes o Lucas me passa raiva. Eu nunca faço raiva para ele, é só ele que faz raiva para mim. Então, quando ele faz raiva para mim, eu não chego. A gente já acredita. passa da raiva, Lógico, entendeu? é óbvio, você consegue ver isso. Eu sou uma nordestina, eu não falo muito, né? Eu não... Então, o que acontece? Na hora, quando a gente quieto, tá... fica com defeito, né? Exatamente. Então, assim, na hora, quando você tá com raiva, os 10 primeiros segundos você se torna irracional. Então, você falar com raiva, você vai machucar. Então, quando você para, você ficou com raiva, ok, eu seguro aquilo e no dia de família a gente sai e a gente conversa. Então, eu não estou mais naquele lugar de raiva. Eu estou no lugar de nós dois juntos. A gente sempre fala, um casal nunca é um contra o outro, são os dois juntos contra o diabo, porque ele vai tentar destruir o casamento. Então, o dia de família, a gente fala, uma semana, a gente tem o nosso dia de família, né? Depois a gente tem um tempo, eu com a Bibi, o Lucas com o Matheus, numa outra semana. Depois eu com o Matheus, o Lucas com a Bibi. E tem um dia da semana que ficam nós 4 juntos. Então, a gente separa sempre a sexta-feira, que a gente fala que é o dia da nossa família. Então, na sexta-feira é o dia que a gente faz cineminha, que a gente conversa, que a gente tem tempo de qualidade e que a gente senta e pergunta, o que eu faço que você não gosta? O que eu faço que você gosta e o que eu não faço que você gostaria que eu fizesse.
Então, essas 3 perguntas, elas ajudam a ter uma melhor relação. Tanto casal como pai e filho. Então, o dia de família, ele protege, ele guarda para que não venha um problema maior. Então, por exemplo, o Lucas bate a escova, a bendita escova na pia, sabe? Escova o dente e bate na pia. Isso me irrita profundamente. Mas isso é clássico. Irritava, né? Irritava. Agora não mais, mas irritava. Então, quando foi no dia de família, a gente saiu, aí ele falou, tá bom, o que eu faço que você não gosta? O que a gente faz? Quando acontece uma coisa que a gente não gosta, a gente não fala na hora. A gente pega e anota. O Lucas anota, eu esqueço de anotar. Então, ele sempre tem muito mais coisas do que eu, Aí porque eu esqueço de anotar. Eu tenho uma lista aqui, ó. Vamos lá. Aí, às vezes, quando eu tô de TPM, eu falo, não fala toda a lista, escolhe só 2 coisas, porque eu tô de TPM, eu não tô legal para escutar um monte de coisa. E aí, é assim que a gente discute. Eu sempre falei para os casais no aconselhamento, os tratados de paz não são assinados no campo de batalha. Boa! Então eu Exatamente. falava, cara, não queira trazer as maiores verdades de vocês No meio da batalha. no meio da batalha. Boa, é muito cara, isso. deixa esfriar, espera um dia que tá Vai pra tudo mesa. incrível e vai pra mesa e fala, tá tudo bem, então tá ok. Sabe aquele dia que... É bem isso. O demônio tava no seu corpo? Manifestou. Fui falar com a minha esposa. Sabe aquele dia que você mudou de voz? O quê? E aí você trabalha. Encarnação. Mas Muito a minha bom. dica seria esse dia de família, assim, investir nisso, né? Investir em tempo de qualidade. Sensacional. Uma outra dica que a gente fala é seja intencional na linguagem de amor da sua esposa ou do seu Legal. marido, né? E só para lembrar, né? São 5 formas de linguagem de amor, Gary Chapman. Primeiro, atos de serviço. Então, primeiro, descobre, né? Qual que é a linguagem de amor Eu gosto da das minha 5. esposa. Eu falei, tá quase se atualizando, né? Novas linguagens de amor, né? Que é Netflix. É verdade. Mas atos de serviço, palavra de afirmação, toque físico, tempo de qualidade e presente. Então, e nem sempre é a mesma linguagem que a gente tem com o nosso cônjuge. Mas amor é uma decisão. Você decidiu se dar. Amor é uma ação. E às vezes você tem que ser intencional em saber qual que é a linguagem e verificar se o tanque de amor está cheio. Então, nesse dia de família também que a gente separa, é o momento que é o dia de você para o carro para abastecer. Então, você verifica o quanto que eu expressei o amor para Jaqueline na linguagem de amor dela. E aí é uma verificação, porque quando ela está com o tanque cheio, a gente fala, a gente tem 2 tanques, o tanque do amor e o tanque da verdade. Se o tanque do amor está cheio, você pode então pegar o tanque da verdade, pegar a sua lista e falar que quando a verdade que for falada vai estar sendo falado em amor. E isso não vai trazer desconexão, Dor, né? muito pelo contrário, vai trazer cada vez mais conexão. Então, acho que essa é a... Nossa, é muito bom essa questão do tanque da verdade e do tanque do amor. Porque se você traz verdade com um tanque de amor vazio, isso gera muita dor. Isso distancia, isso não aproxima, né? Então, acho que essa é a segunda. E a terceira dica para o casal, eu acho que, assim, o Lucas sempre fala, né? Não são pessoas... não existe problema de casamento. Existe pessoas com problemas que trazem problemas para o casamento. Então, sempre o problema não está no casamento. O casamento é perfeito, Deus fez o casamento. O problema são as pessoas que estão envolvidas nesse casamento. Então, antes de você encontrar um culpado no outro, veja como que você está, né? Então, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, então a gente primeiro precisa se amar. Para a gente se amar, a gente precisa se conhecer. Para a gente se conhecer, a gente precisa saber quais são as nossas verdades, as nossas fraquezas e as nossas forças. E nas nossas fraquezas, a gente lidar com isso. Então, existe muito dentro do casamento, eu dependo do outro para ser feliz. E não. Pessoas felizes geram casamento felizes. Pessoas tristes geram casamentos tristes. Pessoas frustradas geram casamentos frustrados. Então, você, como casal, individualmente, né? Você individualmente buscar Deus e compartilhar um com o outro o que Deus está falando. Você saber as mazelas que você precisa lidar e lidar com elas e tratá-las. E juntos compartilhar um com o outro. Receber a verdade. Tipo, tá bom, qual é o meu defeito? Então, o Lucas, ele me ajuda muito a lidar com os meus defeitos, porque ele consegue ver muito mais do que eu, porque eu tento mascarar. A gente mascara os nossos defeitos, mas quem convive com a gente consegue falar isso de uma maneira muito mais clara, porque ele consegue observar de uma maneira mais clara. Aí vem de novo para esse lugar. Não é um contra o outro, mas os dois juntos contra o diabo mesmo, contra aquele que quer destruir o casamento.
Então, quando o Lucas me aponta um defeito, eu tenho 2 maneiras de receber. Eu recebo, ele está contra mim, ou ele está junto comigo para me ver crescer e juntos nós vamos crescer juntos, entendeu? Então, acho que isso ajuda bastante, né? Bastante. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom, muito bom. E se... o pedido era para vocês, mas quando você falava, me veio algo à memória. E não é... Isso não é de longo tempo. Acho que eu nunca nem falei com os caras sobre isso. Vai ser rápido. Vai ser rápido. É porque o padrão do marido amar a esposa é de como Cristo amou a igreja, certo? Certo. E como Cristo amou a igreja? O primeiro pensamento de todo mundo é: ele morreu por ela. Todo mundo pensa nisso. Ou seja, traduzindo, homem, se lasque, parceiro. Você tem que morrer para fazer essa mulher feliz. Peraí, me corrija se eu estiver errado. Jesus não morreu pela igreja. Ele morreu pelo mundo. Ele morreu por todo mundo. E depois que ele morreu, a igreja dele nasceu. Então a fala de... E muitas vezes é imposto verdade. essa cobrança de que você tem que verdade. morrer pela sua esposa, porque Cristo morreu pela igreja. Peraí, não, parceiro. É verdade. Ele morreu pelo mundo. Após ele morrer, Clino, o descanso, ele encontrou descanso, a igreja dele nasce. E como ele amou a igreja dele? Deixando cuidado, instrução, ensino, Muito bom. amparo. Ele viu Ele em algum lava, lugar, né? ele viu em algum lugar. Essa aí foi muito boa. Não, cara, foi... E é bom saber, porque eu já vou devolver aquele kit Não. de cravos que a Natália encomendou. Não, foi, Mas é- foi discutindo com casais dentro de um carro. A gente estava naqueles carros Ele viu isso com o Josué de Gonçalves, 7 lugares, certeza. e nós estávamos em 3 casais de amigos, nós fomos jantar e nós conversamos muito sobre casamento, e, cara, a ficha caiu do nada. Eu falei assim, peraí, Jesus não morreu pela igreja. Eu falei, gente, peraí, mulherada, vocês estão lascados agora. E veio, assim, o insight veio, assim. Eu É falei, você mesmo? "Uou, Veio, cara." veio você, isso aí? Mas Eu te amo, cara. É, agora você vai chegar. Eu jurava que já você e tinha falar pego do Josué Não vou morrer Gonçalves. por você. Eu tô esperando essa pra soltar quando ele família. viesse, tá ligado? Como que é José Gonçalves? Pra esfregar na cara Vai, dele. vai, né? José Gonçalves. Quando a pregação fala contra a família brasileira, não há nada mais que se possa fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. 1, 2, 3, esqueci. Ah, é verdade. 1, 2, 3. É que Loucura. É o jargão da Mas é que o 1, 2, 3, 1, 2, 3 é cortado. Entra na palma. Aí, mancada. Ah, eu tô cortando o teu jargão toda Eu vez. não assisto o Hub. É, então. Eu quero falar pros membros aqui que o Brunão não vê e ele proíbe a esposa de assistir. Não, que eu gente, tô sabendo eu disso aí. vejo os cortes. Eu tô aqui 9 horas gravando. 9 horas. Sair daqui e assistir. Não, Que 9? 9 horas só de gravação. 12 porque- horas. É, Mas o muito mais, problema- 12 horas. Então eu assisto os cortes, assim. Mas assistir o Hub, o total ali, as 3 horas ali, Não. tipo, não rola. Às vezes eu chego em casa à noite. Ontem, gravamos quantas horas só de Hub? Ficamos aqui 12 horas e gravamos 3 Hubs enormes. Cheguei em casa, ela tava assistindo. Hub. Ah, meu bom. Desliga Ah, isso. né? Não. Ele é meio proíbe. narcisista, mas Vamos nem conversar, tanto, cara. né? Ele proíbe a esposa, cara, Não de proíbo, assistir. só falo assiste em outro momento. Mas tudo bem. Até perdi onde eu tava. Mas é isso. Vamos pra Amiguinhos, pergunta, então. então, amiguinhos. Isso. Ó, vamos. eu tenho uma rápida aqui pra você colocar aí seus 5 principais livros. A Fernanda... Preferidos ou Não, os 5 principais Mais livros que você marcaram aí. recomenda para um cristão. Legal. Pergunta, Da Josué Fernanda Gonçalves. Brier. Filhote. Filhote. Como Você vai ganhar do mês, funcionário do mês. Obrigado. Eu vou ter uma plaquinha? É o meu sonho. Nunca ganhou no Walmart, né? Não, eu ganhava, eu era bom no atendimento. Sou simpático, né, irmão? Aperta aí, ó. 5? 5 livros, 5 principais livros Vamos lá. para um cristão. Um dos livros que mais me marcaram foi O Reino de Ponta Cabeça. O Reino de Ponta Cabeça foi quando eu aprendi sobre o reino de Deus e a mensagem que Jesus veio trazer, que era completamente de ponta cabeça. Em Busca de Deus, do John Piper, fala sobre o prazer cristão. A gente veio muito num contexto de que parece que só é algo para Deus se eu sofrer. Né? E ele traz o contrário. Entendeu? Que Deus quer que você tenha prazer nele. Né? Então, tipo, Deus não quer que você oferte.
Deus quer que você dê com alegria. Então, tipo, sempre tem prazer envolvido nas coisas de Deus. Então, Em Busca de Deus, John Piper. Cara, Discipulado, Bonhoeffer, foi assim uma virada de chave também, que é uma análise do Sermão da Montanha, uma paulada. A escrita dele é meio difícil, né? É difícil, mas É meio... insistir. Como que é o nome do Brennan Manning? Também é meio dificinho, né? Não, o Brennan é mais facinho. Ah, mas o... Qual que você... Evangelho Maltrapilha? Maltrapilha. Você achou? Hã? Aí Acho você mais vê o difícil. nível, né? Não, desculpa. É difícil. Nossa, eu li na 7ª série. Finge que é difícil pra ele não ser humilhado, vai. Não, era... tava com coisa lá, a versão que eu tava. Era grego. Nossa, É que tinha eu li pa- original. Ele tava lendo em grego. Eu li lá, nossa, tinha a palavra paralelepípedo, cara. Quase bugou minha mente. Eu diria Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Uhum. Vem, é um livraço muito bom. E eu colocaria nessa lista aí. Que Corra. mais? Nossa. É nossa. Uma ficção. Ellen White. Nossa, que mais? O cara já leu 150 mil livros, aí precisa de Mas aí 5. você fazer uma falta. botar assim. Ele ganhou ali. Ai, cara. Muito bom, Cara, eu vou colocar um que foi um despertar, assim, pra mim. E um autor que eu gosto muito do Francis Chan, no Louco Amor. Louco Amor. Legal. Cartas à Igreja Sinistro. Carta da Igreja Sinistra. Muito bom. Ó, já anotem Deixou em aí. crise. a Crise. minha- Apagando o Inferno também é muito bom. Crise. Anotem aí. Tem mais uma pergunta aqui do Eu tive Diego. com o Francis Chan, sentei na mesa. É? Aí eu não sei falar inglês, não entendi nada, ele também não me entendeu. Olha que legal. Perdeu já a profecia. Patrocina a gente. Não, mas É a assim Wizard tem que dar um se fala. chip, né? Pra pôr na cabeça. Tem, cara. Porque tá Tinha difícil, que viu? ter, mano, transferência. Ó, de- uma pergunta do linguagem. Diego Silva aqui, ó. Elebe, Calacia. Você nunca viu o profeta Diego Silva? Joguei pro alto. Joguei pro alto. Joguei pro alto. Isso é bom também. Douglas, essa vai pro Worship Fels. Ó, Fels. Fels. Diego Silva, Douglas, como você encara as divergências teológicas quando vai ministrar em algum lugar, onde a linha teológica não é a mesma que você acredita ou que você segue? Ah, legal. Você vai Pergunta muito ou não boa. vai? Cara, assim, a gente tá tentando... Chamar pra ir na Seixonoye, você vai. Vai Tá tranquilo. tentando ser Rosacrucianismo. bem, assim, intencional nas idas, sabe? Como acaba bastante gente chamando e você não tem tanto tempo, né? Bem intencional. Então, assim, nós temos ido em pessoas que a gente tem uma conexão, né? Então, por exemplo, vocês vão me chamar para pregar na Poema e tal. Provavelmente eu vá por causa da conexão e saber que eu vou falar e vão dar continuidade àquilo. Então, é muito bom você sentir construindo, né? Mas existem momentos que eu sinto muito inclinado em ir em lugares bem diferentes. Primeiro, para conectar, e eu aprendo muito, cara. Aprendo muito quando você vai num lugar totalmente diferente. E é nessa diversidade que a gente conversou tanto aqui no podcast, né, cara? Você sentar à mesa e ver os caras falando um negócio totalmente diferente, você vê os caras amando Jesus e querendo muito, sabe? E isso é muito legal. Agora, quando eu vou, eu não piso nas divergências teológicas. Eu não vou lá para o púlpito do cara bater falando que eles estão errados de forma alguma. Eu vou falar, tipo assim, a minha mensagem, a minha verdade ali, né? Aquilo que eu entendo, mas sem usar de forma assim intencional, tipo assim, Ser tentar provocativo. implantar uma bomba ali no púlpito. Aí, às vezes, na mesa, Exatamente. você acaba implantando umas bombinhas às vezes. Aham. Mas assim, não é na conversa e tal. E o cara vai fazer o que ele quiser com aquilo. Né? Então, por exemplo, cara, Deus tem falado muito com a gente 5 ministérios e tal. Às vezes eu sei que os caras não creem nos 5 ministérios. Mas, cara, a gente fala, dou toda a explicação. Nem Agora tem 3. 4. Aham. E aí ele e fica com aquilo ali, aquela conexão, né? Cara, eu acredito que unidade é se os caras têm o Espírito Santo, são habitados pelo Espírito. Porque eu sigo a premissa ali de Pedro chegando para os caras e falando, cara, os gentios estão se convertendo. Como é que a gente faz? Né? Tem algo mais diferente do que o judeu e o gentil? E aí, o argumento dele é esse. Se eles foram batizados com o Espírito Santo, como é que a gente vai negar água para eles? Entendeu? Então, é esse discernimento, né? Então, um dia um pastor falou assim para mim, cara, o lance é que a gente não foi chamado para ser intérprete da lei.
A nossa divergência é de interpretações. Nós somos chamados para ser tradutor da lei, tradutor da palavra. Então, nós fomos chamados para colocar em português o que Deus disse, não para ser intérpretes da lei. Então, a gente está querendo criar um monopólio de interpretação. E o que era Jesus? Jesus era a palavra encarnada contra os intérpretes da lei. Então, ele veio só traduzir para os homens a palavra, né? E não ficar tentando falar para ele, está errado a sua interpretação, essa é a interpretação, essa é... Entendeu? Não, cara. Vive a palavra para os caras e já vai ser uma grande denúncia. Então, assim, eu vou em várias tradições, tal, assim. É lógico, quando eu penso, não tem Espírito Santo, isso aí é algo, é Babilônia, tal, aí às vezes não, né? E uma última pergunta. Coach. Legal, boa. Boa, né? Boa pergunta. Teologia coach. Teologia coach. Que a galera tem levantado muito. Sim, sim. Eu sei que você já fez treinamento, eu também fiz, outros. E eu vi que você realmente utilizou isso no desenvolvimento de visão de equipe, né? De tal. E muita gente tem levado isso. Tem caras que batem incisivamente, dando nomes e pessoas, falando que a mensagem delas não é cristocêntrica, então é uma teologia coach, é o homem pelo homem. Sim. Como que você tem visto isso? O que você... Eu tenho visto assim, ó, tudo que a gente transformar em messiânico vai ser problema. Entendeu? Então, a gente pode falar de coaching. Para a galera entender beleza. o que seria tornar messiânico. Achei a solução para a igreja. Achei, cara. Agora você vai ver, a igreja vai bombar. Isso aqui coaching. É o Messias, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Então, por exemplo, já fizeram isso com célula, fizeram isso com o discipulado, fizeram isso com várias estratégias. Achamos. Agora vai. Não, a solução para a igreja é Cristo. Então, o coaching, ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Tá? Cara, quero passar no vestibular. Um coach pode te ajudar pra caramba, cara. Quero emagrecer. Um coach pode te ajudar pra caramba. Aí, Brunão. Eu quero... Você conhece algum pra indicar? Tem de calvície? Aí tá, é só transplante, não tem o que fazer. É só transplante aí. Cara, eu quero... tintim aqui, ó, tá... Aumentar as vendas aqui da empresa. Cara, um coach vai te ajudar pra caramba. Cara, todo líder americano tem um coach. Entendeu? Desenvolvimento pessoal em um nicho. Quero ser salvo. Não. Porque salvação é morrer e nascer de novo. Pra que você precisa de um coach? Entendeu? Qual é a crítica dos caras? Qual é a crítica dos caras? O coaching pode ser inútil olhando nesse prisma. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi a deixar o velho homem em alta performance. Entendeu? Agora, se eu nasci de novo, eu não vejo problema nenhum de eu aprender desenvolvimento humano. Só não resolve a questão da salvação. Então, se eu transformar em messiânico, vai ser problema. Então, a teologia do coaching, se eu estou falando sobre usar a técnica do coaching para falar de salvação, aí vai estar errado. Vai dar problema. Entendeu? Então, o problema do coaching é que ele é extremamente humanista. Você fez o curso. A força está em você, cara. Tem um poder dentro de você. Mastigou umas ovelhas aí, né? Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Ele é extremamente humanista. No curso que eu fiz, os caras falando, cara, a solução está dentro de você. Você pode, você consegue. Vamos fazer um mergulho para dentro de você e tal. Agora, e se eu entender... E não era no sentido de maior o que está em nós, né? Não. Agora, tanto é que é nós, não é em mim, né? Em nós. Agora, se eu entender Cristo em nós é a esperança da glória, eu poderia até usar essa frase, né? Cara, a solução está dentro de você. É Cristo. Entendeu? Então, aprenda a morrer para que Cristo possa viver. Mas, de fato, cara, tem um monte de coisa muito legal no coach. No coach puro, né? Que o Brasil consegue estragar tudo, né? Qualquer coisa a gente pega e a gente usa tanto que a gente estraga, né? Assim, tipo, aí todo mundo virou coach, tudo é coach. A não ser músicas que viram piseiro e pisadinha. Aí melhora. Aí melhora. Aí melhor. Você pega a Rihanna e faz um piseiro traduzido, é aí muito melhor. Fica muito melhor. Então, assim, o coach é muito da hora, cara. Por exemplo, você aprender a fazer perguntas, cara. Né? Você... Ou para poder aprender a ter presença né? Então, pessoas que são inibidas. Mas não é isso, você acredita? É louco isso, porque a gente ficou chamando de coach um monte de coisa que não é coach. Tem muita coisa que é PNL. Como assim? O que é o coaching? O coaching é um profissional
que vai te ajudar a sair de um ponto e chegar no outro. Isso é um coach. Então, por exemplo, coaching, a palavra coaching significa... Treinador. Não. Não? Lá antes era o motorista de uma carruagem. Sério? Então, o que era um coaching? Do cocheiro. Como se fosse um cocheiro. Então, ele pegava alguém da vila, levava na cidade. Pegava alguém da cidade, levava na vila. Isso é um coaching. Eu pego você do ponto A e te levo no ponto B. O que você quer? Cara, eu quero dobrar o faturamento da empresa. Ok, então esse é o que você quer? Beleza. Então eu vou te ajudar a montar um plano para isso e se manter comprometido nele. Isso é um coaching. Só com perguntas. Sem eu te dar nenhuma solução. Entendeu? Então, o coach tem o trabalho de ficar fazendo pergunta e para sair uma solução de dentro de você. E tem um princípio muito da hora. Você sempre vai ser mais comprometido com a ideia que você teve do que a que eu vou te dar. E, cara, eu aprendi uma parada do evangelho com esses caras. Porque quando eles iam fazer lá no curso, eles atendiam os alunos na frente de todo mundo para ensinar, né? Cara, às vezes que eu sentei naquela cadeira e o cara começou a falar comigo, eu senti algo assim que eu não tinha sentido há bastante tempo. Um cara completamente interessado na minha vida. Durante aqueles 10 minutos. Me ouvindo 10 minutos. Entendeu? Então isso é muito louco do coach, que é assim, cara, esses 10 minutos, 20, são 1 hora aqui, eu sou completamente teu e a razão da minha vida é você alcançar essa parada. E aí eles começam a fazer pergunta, e eles não dão nenhuma solução e sugestão. Por quê? Porque eles acreditam que tem um tesouro dentro de você. Então isso é muito louco, cara. Imagina se nós, como discipuladores, acreditássemos que tem Espírito Santo dentro da pessoa e parasse de falar, eu sei o que Deus tem para sua vida, é isso, isso, isso. Você fala, não, cara. O que Deus falou com você? Quanto de Bíblia você leu hoje? Como é que está o seu devocional? Então vai fazer. Volta na semana que vem. Leu? Buscou? Não. Então volta na semana que vem. Entendeu? Então é muito louco essa parada. Assim. Então, cara, como tudo na vida, vai ter uma parada ruim, humanista, o poder está em você e tal. Mas, cara, a gente pode redimir. Para os puros, tudo é puro, né, cara? Tem mais uma. Você... você, de formação, é psicólogo. Psicólogo. A Val também? A Val é nutricionista. Tá. Você é psicólogo. E você fez isso por causa de uma formação mesmo? Você fez isso pelo ministério? E você exerce? Legal. Eu fiz pelo ministério, tá? Eu tinha, assim, uma certa clareza que eu estaria envolvido no ministério, então eu queria aprender a cuidar de pessoas, mas eu nunca exerci profissionalmente, né? Porque como eu logo sempre fui muito envolvido com a Bíblia, eu percebi que num consultório eu não poderia usá-la de forma direta, eu não poderia chamar pecado de pecado. Então eu aprendi toda a bagagem e aí eu uso para o aconselhamento bíblico mesmo. Então eu chamo de aconselhamento bíblico quando eu vou atender alguém, a pessoa não pode me processar, né? Que aí eu vou usar a Bíblia, eu vou chamar de pecado. Então só na faculdade que fiz estágio. Uhum. E mais, então, como pastor e como psicólogo, num aconselhamento, nem sempre é pecado. Não, sempre. Algumas coisas são. E aí você enxerga que realmente as ferramentas que você aprendeu na psicologia são muito úteis. Sim, muito. Por exemplo, empatia. Primeira coisa, me importar, sentir a dor do outro. Não é frescura as coisas, cara. Não é, pastor, tô triste. Para com isso, mano. Para de bobeira, de ficar triste. Uma vida tão linda, entendeu? Levanta essa cama. Você não tem motivo. Deus te abençoa tanto. Cara, o outro sofre. As pessoas são diferentes, cara. As pessoas têm história, as pessoas têm uma bagagem, as pessoas têm forma de pensar, as pessoas... isso foi muito importante. Me tornou mais humano ali, assim, na faculdade. Eu comecei a olhar e falar, nossa, cara, as pessoas sofrem pra caramba. Entendeu? E isso me ajudou muito. E, lógico, você aprende a analisar, né? Você aprende a olhar um pouco mais profundo do que aquilo que a pessoa está falando e fazendo, né? E qual é a diferença para você da psicologia e psicanálise? Cara, a psicanálise é uma das técnicas da psicologia. Então, quando você vai fazendo psicologia, você chega no último ano, você tem que escolher qual ênfase que você vai dar. Então, tem a psicanálise, é uma forma, é uma técnica de atendimento
E aí eu tenho a TCC, que foi a que eu escolhi, Terapia Comportamental Cognitiva. Você tem a Existencialista, entendeu? Que é uma a outra. Então você pode escolher e se especializar em uma delas, entendeu? Então a psicanálise, ela é bem mais orientada para o passado, por exemplo. Então ela vai cavucar com você e ressignificar as coisas, vai te ajudando a analisar. A gente chama até análise, geralmente. O TCC já é bem mais focado no futuro. Eu só vou mexer em coisas do passado que está me atrapalhando de chegar nesse lugar que a gente quer chegar. Então, tem várias técnicas. Né? Muito bom. Muito bom. É isso. Será que eu consigo pregar na Poema ainda? Sobre o assunto aí, sobrou. Verdade. Vamos soltar antes. Né? Só pra ele não... Solta no mesmo horário. Repetiu. Muito bom, muito bom. Meu amigo, obrigado, cara. Sensacional. Daqui uns 2 anos eu volto, que eu vou estudar mais outras coisas. Gastou, né? Não, Sugamos tudo. Aquela hora que eu tentei falar, aquela hora eu não consegui, é que ele trouxe um conteúdo. Não que os outros não trouxeram, mas teve um conteúdo bíblico legal demais. Que legal, mano. Foi muito bom. Foi muito Tá bom. competindo com o Ângelo Basso aqui. O que Olha não... aí, tá ali. Ó. O que não foi heresia foi muito bom. Exato. Umas coisas fora da Bíblia, um negocinho ou outro ali e tal. Cortar ali. Meio carnalzão, mas Mano, foi bom. Obrigado, velho, de verdade. Foi animal. É nóis. Tamo junto. Tamo juntos. Falou, meus amigos. É nóis. Abraço. Tchau, bebês.